Podcast Aldeia Urbana está ao vivo mais uma vez. Agora nosso terceiro episódio com um convidado mais que especial, esperado por todos nós, esperado por vocês que pediram, né? Esperado por vocês que estão aí acompanhando a gente. De antemão, queria dizer que a nossa live ao vivo que aconteceria no dia 14 às 8 horas da noite não foi possível acontecer por problemas técnicos e por isso a gente está fazendo esse gravado agora, né? Então, antes de mais nada, né, queria cumprimentar meu irmão Taigo. Tudo bom, mano? Tamo junto. Beleza? Pra galera que tá acompanhando a gente, né, eu e o Taigo, a gente vai se apresentar rapidão. Eu sou um jovem indígena de 21 anos do povo Arapiuns, lá da aldeia Muruci, no Rio Arapiuns, na região do Baixo Tapajós. Atualmente estou aqui em Belém, morando aqui nas periferias, né, na periferia do Guamá. Estudo cinema e audiovisual na Universidade Federal do Pará. E criei o podcast Aldeia Urbana para que a gente pudesse ter essa troca, né? Ter esse canal de comunicação envolvendo narrativas da favela e da aldeia, dos quilombos, dos territórios ribeirinhos, dos territórios que são mais esquecidos pelo governo, para a gente ter esse lugar de fala, né? Então vou deixar o Taigo se apresentar um pouquinho, vai. Salve, família! Boa noite a todos. Sou Taigo Arapiuns, indígena do povo Arapiuns também, comunicador, cineasta indígena, ativista, né? Estamos aqui no nosso terceiro episódio com um convidado que é muito especial, né? Como o Cristian já falou, um convidado aí desde quando a gente falou, primeiros momentos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, né? Que ele viria, todo mundo ficou muito feliz. Então ele está na casa, infelizmente, por problemas técnicos, não conseguimos entrar ao vivo, mas seguimos, não vamos desperdiçar a oportunidade de ter esse bom bate-papo aqui, né? Com esse convidado. Com certeza. E não vamos desanimar, né? Não rolou ao vivo, não rolou do jeito que a gente queria, mas tudo a gente sabe que é do jeito que Tupã permite que a gente faça. Às vezes as coisas saem como planejado, às vezes não. Mas o mais importante é que a gente vai ter esse papo, vocês vão assistir. E eu vou apresentar o convidado agora, né? Queria que vocês dessem uma salva de palmas para esse mano, porque ele é de grande relevância no debate político, social, econômico no Brasil inteiro. Uma referência para todos nós que estamos aqui nesse estúdio, né? Uma salva de palmas para Thiago Torres, chavoso da USP, viu? Vamos lá. E aí, meu irmão? Salve. Primeiramente, pô, muito agradecido por você colar, por você ter aceitado esse convite. Levando em conta aí que o podcast Aldeia Urbana é um podcast que ainda não é famoso, um podcast que está iniciando, é um podcast que a gente faz com nossos próprios corres, né? Tu acompanhou, tá acompanhando isso aqui de perto, né? Seja muito bem-vindo, né? Fique à vontade. Eu que agradeço, mano. Você é louco, satisfação imensa pra mim estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Agradeço muito pelo convite, pelo espaço. Parabenizo pelo trabalho, pelo corre, pelas lutas todas, né? Que são muitas. E é um prazer para mim poder estar somando aqui, né? Por mais, como vocês falaram que é um podcast que começou agora, eu acho que meu papel é justamente fortalecer, né? Com certeza. Ajudar mais pessoas a conhecerem vocês individualmente, mas também conhecerem o trabalho e a luta coletiva de vocês. Sim. A gente como a gente falou, né? Somos da região do Baixo Tapajós, eu e Taigo somos do mesmo território. Nosso território tem de 4 aldeias, nossa aldeia é uma do lado da outra, né? E a gente veio para Belém junto e estudamos juntos, estamos na luta juntos há muito tempo, né? Então, só para situar a galera quem somos nós, né? O que a gente faz, nós atuamos no movimento indígena há muito tempo, né? E, pô, sempre a gente busca encontrar realidade diferente, né? Então, muito por esse motivo também eu fiz esse convite, né? Graças a Tupã, tu apareceu aqui em Belém do nada. Quando ninguém tava esperando, eu cheguei de Santarém, aí a gente se encontrou, né, no ato contra a Polícia Militar, que a gente vai falar disso aqui nesse episódio e tudo mais. E lá a gente se encontrou e eu tive a oportunidade de te conhecer, né, e trocar um papo contigo e fazer o convite. E que bom que tu aceitou, irmão, que bom mesmo, porque é o que a gente tá precisando, né? A gente vê que os movimentos sociais, o movimento indígena, o movimento negro, precisam de um espaço de comunidade, de comunhão, que a gente possa trocar nosso papo, né? Que a gente possa Trocar uma ideia, né, trocar uma ideia, um migral. Então vamos lá trocar esse papo, vice. A gente tá na COP30, tu chegou pra Belém. Primeira coisa que eu quero te perguntar logo, o que tu tá achando de Belém? O que tu tá achando dessa vinda pra cá? De novo, o que tu tá achando da COP30 aí, irmão? Bom, antes de responder sobre Belém, eu queria só falar sobre a proposta do podcast, que eu achei muito da hora quando vocês falaram, né, do Aldeia Urbana e tudo que vocês querem tratar, porque
me parece uma ideia muito semelhante com a do Favela Urgente, que é um programa que eu apresento, né? Então eu falei, cara, a gente teve essa mesma visão, né, de fazer um programa, né, no caso um podcast, um programa que trata de territórios marginalizados, empobrecidos, oprimidos pelo Estado, que vai das favelas, periferias, aldeias, quilombos, etc. Então eu fico muito feliz de ver que a gente está nessa mesma sintonia, né, de entender que todas essas lutas, elas precisam se conectar mais e que a gente use esses espaços de fala para falar sobre isso, né? E agora sobre Belém, eu tô amando, né? Tô adorando, Gosta, né? não tem como dizer que não. E foi a primeira vez que eu vim, foi semana passada, né? Agora tá sendo a segunda vez. E eu pretendia, assim, Belém sempre foi a primeira cidade, assim, que eu mais queria conhecer, né? Claro, tinha outras que eu já conheci, como Salvador e tal, mas das que eu não conhecia ainda, Belém era a principal. E aí eu queria muito ter vindo pra cá, no Círio de Nazaré. Esse era o meu plano. E aí, tipo, enfim, não deu certo, porque eu ia para uma palestra que não deu certo, enfim, aí acabou não rolando. E aí, do nada, surgiu um convite para uma outra palestra, para um outro evento aqui em Belém, na semana passada. E aí eu vim para cá, né? E aí foi quando a gente se conheceu lá e tudo mais. E aí eu já me apaixonei, assim, a primeira vez, à primeira vista, tá ligado? Por tudo, assim, tudo que eu conheci até então, que eu sei que falta muito ainda, né? Eu conheci uma pequena parte de Belém, uma pequena parte do Pará. Eu sei que o Pará tem outros lugares muito incríveis, né? Que eu vejo pela internet que eu ainda quero muito conhecer. Mas do que eu conheci até agora eu gostei bastante. Sobre a COP especificamente, depois que eu vim aqui a primeira vez, semana passada, todo mundo perguntava pra mim, né? Você vai ficar pra COP? Vai ficar pra COP? Eu sempre dizia que não. E aí eu fiquei chateado, porque eu queria ficar pra COP, né? Mas eu tinha outros compromissos, outras palestras em outros lugares do Brasil. E esse mês de novembro muito corrido, né? Essa tá sendo a única janela, assim, de tempo que eu não teria compromissos fora de São Paulo. E, inclusive, eu teria 2 palestras em São Paulo, mas eu adiei uma e desmarquei a outra pra poder vir pra cá. Porque foi minha prioridade, né? Falei, pô, eu quero ir pra COP, quero ir pra Belém E aí e tu mandou uma participar mensagem também do depois que tu podcast. viu o ato, que a gente vai falar desse ato, né? Depois que tu viu o ato, tu falou, ei, tô afim, mais agora afim de ir aí. Sim, foi. Então foi pra mim, eu queria muito vir pra cá e aí eu tinha essa janela de tempo, né? Por mais que eu tivesse outros compromissos, eu conseguiria, né, ou desmarcar ou remarcar. E aí foi quando, né, veio o convite de vocês pra eu colar aqui. Então casou tudo, deu tudo muito certo, fiquei muito feliz. E, enfim, aí para falar sobre a Copa ainda tem muita coisa para falar, né? Mas aí eu já falo demais. Se deixar, tu deu uma visitada já hoje no espaço, né? Tu Foi. foi na cúpula ontem, levou ele na cúpula pra dar uma olhada, passou rápido lá. E hoje foi na Green Zone. Tu foi sozinho, né? Como é que foi por lá? O que tu viu? Assim, da estrutura da Green Zone. Olha, eu achei meio chato. Parece Também uma achei- feira, né? Parece também uma achei feira de chato. negociante, né? Porra, Que né? É meio chatinho, né, gente? Tipo, ó, vamos lá, eu cheguei, Todo mundo... muita gente, né, da hora, muita gente me reconhecendo também. Isso é da hora, né? E aí eu não sabia nada do que teria ali naquela Green Zone, né? Não sabia nada. Então, cheguei lá, falei, vamos ver o que tem por aqui. Saí andando, vi que era uma grande feira de exposições, né? Inclusive de mesas, de palestras, de debates. E uma coisa que eu percebi muito claramente, andando por todas elas, que eu rodei pra lá e pra cá, que eu não tinha rumo e saí andando, vendo tudo. Não tinha nenhuma pessoa indígena falando em lugar nenhum, tipo, expondo nada, como debatedor, nenhuma mesa. Pelo menos eu não vi, né? Claro que em outros momentos pode ser que tenha tido, Sim. e ainda tenha, mas eu particularmente não vi durante todo o tempo que eu estive por lá. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? A maioria pessoas brancas, né? Muito gringo, muita gente assim, né, engravatada, e é isso. A gente já chega nesse espaço meio que não se sentindo pertencente, né? Um debate meio descolado da gente. E a COP acaba caindo muito nesse lugar, né? Uma coisa muito feita pelo alto, né? Por cima, longe do povo, afastada do povo. E esse é o sentimento geral, né? A gente percebe isso pela forma como os povos indígenas estão se manifestando. Mas uma coisa que eu também estou pensando tipo assim, a galera que é de periferia, de fora daqui, eu diria que nem sabe o que isso aqui está acontecendo, sabia? Tipo, eu acho que a galera que quem são os mais afetados, né? Para além dos povos indígenas, as comunidades tradicionais, por exemplo, que estão às margens do rio Amazonas, né? E que vão ser afetados pela exploração de petróleo. É a gente que está nas periferias urbanas, por mais longe que seja daqui, né? Por mais que a gente esteja nas periferias lá de São Paulo, né? A gente é muito afetado. Então, se acontecem queimadas na Amazônia, a fumaça chega até lá. Pode demorar alguns dias, mas chega, sabe?
Enfim, tá tudo conectado, né? A falta de chuva lá, por exemplo, agora vai ter uma seca histórica lá em São Paulo, a maior em 10 anos, tá ligado? Tá tudo conectado. Então, e a galera que tá lá, eu diria que nem sabe o que é a COP, nem sabe que esse bagulho tá acontecendo, né? Inclusive é um vídeo que eu pretendo fazer lá na frente, talvez amanhã, me direcionando a galera da periferia, né? Tipo, você sabe o que é a COP? Por que você precisa se preocupar com isso? Porque nós somos os mais afetados por isso, né? Que é através de enchentes, deslizamentos e tudo mais, né? Falta de água, como eu falei. Então a COP ela não está conectada com o povão, né? É uma coisa muito mais de governantes e empresários. Sim. Então, aproveitando isso, eu vou explicar, né, em respeito à galera que tá assistindo, eu queria que tu me falasse o que é a COP, né? Dá pra dar uma resumida pra galera, porque a gente sabe que a maior galera da aldeia vai te assistir, da galera da periferia. E quando a gente vai em informações sobre a COP, vem também é chato. Que é um negócio chato, né? O sistema faz parecer que é chato pra gente não se aproximar desse debate, mas não é, né? Então, dá essa esclarecida pro povo aí. O que realmente é a COP? De que se trata? Ótimo, é bem importante mesmo explicar. Então, a gente fala COP30, né? Por que COP30? Porque é a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas para debater sobre mudanças climáticas, né? Então, há 30 anos a ONU promove esses encontros internacionais de vários países para debater sobre as mudanças do clima que a gente está vivenciando, né? Antigamente parecia que era uma coisa muito do futuro, mas a gente já está vivenciando essas mudanças climáticas, né? Como a gente viu recentemente tornados lá no Paraná que devastaram cidades inteiras. Aquilo ali é chocante. E aí você vai ver comentário na internet, tem gente idiota, negacionista, falando, não, mas sempre aconteceu esse tipo de coisa. Dessa forma, nessa intensidade, não. E em lugares onde está acontecendo hoje também não, sabe? Então a gente está vivendo essas mudanças climáticas que é fruto do capitalismo, da atividade industrial, agropecuária, exploração petrolífera. E isso é que tem causado essas mudanças climáticas, né? E aí acontecem esses encontros anualmente, que envolve a maioria dos países do mundo, para debater sobre isso. Mas, como a gente aqui concorda, eu acredito, isso acaba sendo um grande teatro, né? Porque, como eu disse, junta ali grandes empresários, grandes governantes para fingir que estão fazendo alguma coisa, as coisas nunca saem do papel, né? Já são 10 anos do Acordo de Paris, que foi um outro acordo para que não tivesse aumento da temperatura do planeta, e nada está mudando, pelo contrário, só está piorando. Os Estados Unidos são o segundo maior poluente, não compareceram, não enviaram representantes, estão boicotando a COP, e assim vai, sabe? Então, basicamente é isso. Aí, nos anos anteriores, aconteceram em outros países, como em Dubai, como no Egito, e esse ano está acontecendo aqui no Brasil. Pronto, fica entendido aí, né? Então, Muito firme, né, cara? A gente discute COP no Brasil, discute COP na Amazônia, é bem complexo, né? Porque a gente sabe o tanto de retrocesso que tem acontecido no Brasil, né? A gente tem acompanhado muito sobre as últimas PEC, as últimas PL, né? Veio o PEC da blindagem, veio o marco temporal, né? 14.701, que a gente ocupou a BR-230 já esse ano por conta do marco temporal, né? Juntamente com os Munduruku lá. E como é que tu vê de São Paulo os povos indígenas aqui, né? Já que esse foi teu primeiro contato, foi esse ano em Belém ou já veio antes? Com Belém, Então, assim, como é com que... os povos indígenas. com os povos indígenas, assim, foi na como é que PL vocês já, né, veem, já. como é que, assim, a galera do território que tá no território, assim, como foi que tu chegou nesse momento, assim, nesse ponto de ir no ATL, por exemplo, em Brasília, assim, para acompanhar a luta dos povos indígenas? Então, eu tenho conexão com os povos indígenas de São Paulo também, que é uma coisa que é muito apagada, né? A existência de povos indígenas em São Paulo, nativos, não só migrantes, e aldeados, inclusive, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu digo assim, né? Se for para criticar São Paulo, eu sou o primeiro da fila. Mas eu critico com propriedade, com embasamento, com dados, né? Então a galera, porque São Paulo só tem playboy branco, italiano. Não, pera lá também, tá ligado? A gente tem dezenas de milhares de indígenas aldeados em territórios demarcados. Tiaguinho, dentro né? da cidade. Guarani, Thiago, tá aqui em Guarani, Belém, grande Tiai líder, também tá morando lá, parceirão. nós tava na Casa Maracaí. Exato, o Thiago é um grande parceiro lá do Jaraguá. Então, Sim, dentro da sim. cidade de São Paulo, não é no interior, na capital, né? Tem territórios demarcados ali na zona noroeste, como é onde o Thiago mora, que é ali no Jaraguá, com várias aldeias ali dentro. E lá no extremo sul, né? Na periferia da zona sul, também tem um território gigantesco demarcado, já próximo da Baixada Santista, onde tem quilombos também, por exemplo, ali na Baixada. Mas enfim, então, esse é um ponto. O meu contato com indígenas começou quando eu entrei na USP. Então, quando eu entrei lá, em 2018, eu tive contato com o Levante Indígena, que é o coletivo indígena que existe dentro da Sim. USP. Foi a primeira vez que eu tive contato com pautas do movimento indígena, porém, pautas dos indígenas que já estão na universidade. Então, acho que a principal delas é o vestibular indígena, né? Sim, Então, sim. é esse debate para que tenha uma forma de ingresso
específica para os indígenas na universidade, não esse vestibular tradicional. A gente sabe que o ideal é nenhum vestibular, fim do vestibular, que todo mundo possa acessar a universidade livremente, mas enquanto isso não é possível, ter um ingresso, né, particular para os indígenas é uma pauta importante, né? A Unicamp já tem, por exemplo, com a Universidade Estadual de Campinas. Sim, na Sim, sim. Unicamp, na UFSCar, É o FSCar, né? O FSCAR também fica em São Exatamente, a Paulo. UFSCar Na e a USP, Unicamp. na USP, então, não existe o processo seletivo especial indígena. Não Não. existe. Não existe ainda. Não existe, e até as próprias cotas. A USP, ela só aprovou cotas em 2017, o primeiro ano com cotas foi 2018, né? Que é muito recente. E aí, como eu disse, eu comecei a ter contato com indígenas e o movimento indígena na USP em 2018. Em 2023, eu fui convidado pelo pessoal da Teia dos Povos, né, um conjunto de organizações que envolve movimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, fantástico, né? Eles me convidaram para participar de uma jornada agroecológica na Bahia, lá no Recôncavo Baiano. E eu ia fazer uma palestra lá, e aí eu fui, né? Foram 5 dias que a gente passou lá, de segunda a sexta, né? Final de janeiro, começo de fevereiro de 2023. E foi aquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas, assim, porque a minha forma de ver tudo mudou, sabe? Minha forma de ver o Brasil, minha forma de ver a luta, minha forma de ver a Revolução Brasileira. Porque é muito foda e vergonhoso falar isso, né? Mas eu acho que a gente que tá em São Paulo, no Sudeste, a gente sempre tem essa visão de que tudo vai sair daqui, né? Tipo, a luta começa aqui, parte daqui, a revolução vai vir daqui. Eu até dizia, né, que a revolução vai sair daqui das favelas, pum. Só que quando eu saí de lá e fui para esse encontro, né, eu falei, caralho, mano, o Brasil é muito grande e a gente não tem acesso ao nosso próprio país, né? A gente faz essas viagens aqui para Belém ou para Salvador, a gente encontra mais gringo do que brasileiro muitas vezes nesses lugares em que a gente está viajando. O nosso povo não pode viajar, né? E eu sendo uma pessoa que nasceu e cresceu muito pobre, eu não tinha acesso a viagens, né? É quando eu começo a poder viajar, sair, ter essas experiências, eu começo a entender, né? Tipo, o Brasil é muito grande, tem muitas realidades, tá ligado? A realidade, por mais que tenham semelhanças, né, na opressão, a realidade da aldeia é uma, do quilombo é outra, da favela é outra, do campo é outra, e tem muita luta acontecendo no campo, né? E essa luta tem que ser mais olhada, tem que ter mais visibilidade, e a gente que está na luta na favela, na periferia urbana, tem que somar essas lutas, né? E aí na Teia dos Povos, nesse encontro agroecológico, eu tive contato com vários povos indígenas aldeados, né? Porque eu falo isso também, né? Que eu tive contato com indígenas lá na USP, só que eles não eram aldeados, eram indígenas já em contexto urbano. E indígenas aldeados eu só tive contato lá na Teia dos Povos em 2023, né? E aquela experiência, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque para além de tudo isso que eu falei, ela fez eu olhar para mim mesmo, para minha vida, minha história e minha família de outra forma. Por quê? A minha mãe, ela é uma mulher de pele bastante clara, mas com os traços do estereótipo do indígena, né? Inclusive eu já usei termos errados, né? No próprio Mano a Mano eu falei uma besteira que depois eu fui cobrado pela galera do movimento indígena lá da USP, né? Do Levante, porque o Mano Brown falou pra mim assim, né? Eu acho que você parece mais indígena do que negro. Aí eu falei, não, mas meu cabelo é cacheado, tá ligado? E aí depois, com o tempo, eu fui entendendo as coisas, né? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu tinha essa visão estereotipada, né? O indígena tem que ter o cabelo liso, preto, o olho puxado. E minha mãe, ela meio que tá nesse estereótipo, né? Então, apesar da pele clara, ela tem o olho mais puxado, cabelo liso, preto e tal. E o meu pai sempre chamou minha mãe de índia dentro de casa, né? Meu pai é um homem negro, de pele clara. E ele sempre se referiu pejorativamente à minha mãe como índia, né? Eu cresci dessa forma. Então essa racialização, ela estava presente ali dentro de casa, né? Mas não era uma coisa muito entendida, era uma coisa meio abstrata, assim, dentro de casa, não era muito debatido. E aí, quando eu fui nesse encontro da Teia dos Povos, eu comecei a olhar para os indígenas, né? E eu percebi isso, né? Indígena de pele branca, indígena de pele preta, indígena de cabelo crespo, indígena de cabelo cacheado, liso, loiro. Olho azul. Olho azul, olho verde. Todo jeito, né? E aí isso, naquele momento, me surpreendeu, né? Porque eu não tinha esse contato, né? Aquilo me surpreendeu bastante. E eu comecei a olhar e falar, porra, essa mulher parece minha mãe. Essa mulher é a cara da minha mãe. E se ela é indígena, minha mãe talvez seja indígena também, né? E ali eu comecei um processo de tentar entender isso, ir atrás, pesquisar, né? Minha mãe, ela é pernambucana, é do Agreste pernambucano, então eu fui ver quem são os povos indígenas do Agreste pernambucano. Eu vi que são os Chucuru, os Funiô, fui atrás deles, trocar uma ideia. E aí, desde então, eu tô nesse processo também, de tentar entender, me conectar, me aproximar, como uma busca ancestral também, né? Também tem tudo a ver com a minha religiosidade, né? Eu sou umbandista, a Umbanda, a base dela é o culto à ancestralidade. No terreiro, uma linha de entidades que a gente cultua são os chamados caboclos, né? Que nada mais são do que nossos ancestrais indígenas. Então eu quis ir atrás disso também, entender minha própria ancestralidade, entender de onde minha família veio, por que esses saberes são perdidos ao longo do tempo, por que essas raízes são perdidas, por que se tem vergonha de certas coisas, de se dizer indígena ou negro também, porque meu pai também não se reconhece como negro, né? Então são
meu pai é piauiense, então as coisas vão sendo perdidas. Esse processo de êxodo rural, ele é muito violento, sabe? Esse processo da galera sair do interior do Nordeste, por exemplo, e ir para São Paulo, ou então agora, olha só, eu vim de Florianópolis para cá, Santa Catarina, né? E a gente fala Santa Catarina Sul, todo mundo pensa o quê? Naqueles branco, alemão. Até a gente tem uma visão preconceituosa, né? Com o Sim, sul. sim. A galera que vem de São Paulo, a gente chama logo de, sei lá, sulista, né? Já fala logo a assim, gente fala logo. que tem, Então, tipo cara, assim. olha pra cá assim, mas a gente também. Mas a diferença Sim. é que o branco não foi escravizado, né? Então. Só que qual é o problema disso? É que acaba invisibilizando essa galera essa que galera, foge né? desse Justamente, padrão, né? uhum. Porque eu também tinha um certo preconceito com o Sul. Então você vê, um sempre tá reproduzindo um preconceito com o outro, né? Então eu sou de São Paulo, aí a galera, porque São Paulo é isso, o sudestino é aquilo, mas eu também tinha uma visão assim do Sul, né? E aí eu fui em Florianópolis agora, a primeira vez em Santa Catarina, e eu descobri que metade da população de Florianópolis é migrante. Metade da população daquela cidade veio de outros estados, de outras cidades, tá ligado? E uma outra coisa específica que eu descobri é que tá tendo uma migração muito grande aqui do Pará, especificamente lá para Florianópolis, sabe? A galera falou para mim, hoje tem muito paraense aqui em Florianópolis, tem uma ocupação que eu visitei lá, que é a Carlos Marighella, falaram que também a grande parte dos moradores são paraenses, muitos, coisas assim, péssimas inclusive estão acontecendo aqui também com os venezuelanos, que tá tendo uma migração muito forte dos venezuelanos para lá, eles falaram que tem empresas que trazem ônibus aqui para o Pará ou para Venezuela, ali para a fronteira, para pegar a galera e levar os montes para ir trabalhar lá, em trabalho análogo à escravidão. Mas enfim, então, isso para dizer... Não lembro o que eu estava dizendo, mas eu estava falando da teia de como dos tu povos, conheceu né? o movimento, de como tu se aproximou, né? Com o movimento indígena. É isso. E aí para fechar, então, eu não lembro. Mas enfim, acho que eu já fechei, na verdade. Fechou. E aí, pra concluir, tu compareceu na TL, né? Foi esse ano? Ah, ou você foi ano perguntou do passado? ATL também, pois é. Então, conforme eu fui me aproximando dessas pautas, né, desses movimentos indígenas, eu conheci o ATL, que eu também não sabia que existia, né? Então, quando você começa a se aproximar, você vai descobrindo que existe o acampamento Terra Livre. E aí, desde que eu conheci, acho que foi em 2023 que eu soube da existência, eu fiquei muito interessado em ir. Mas aquele ano eu não consegui. Já no ano de 2024 eu consegui. E aí, ano passado foi a primeira vez que eu fui no ATL. Enfim, só para quem está ouvindo que talvez não saiba, né? A ATL, Acampamento Terra Livre, maior mobilização indígena do Brasil e acho que do mundo também, né? Do mundo. Esse ano foram 7 mil indígenas lá em Brasília, acampados durante uma semana, reivindicando várias pautas, né? Principalmente a demarcação contra o marco temporal atualmente, dentre outras pautas. E aí eu fui no ATL do ano passado, amei. Fui no ATL desse ano, em abril também, amei. E aí, a partir do contato que eu tive lá, principalmente com indígenas da Bahia, né, que eu fiz muitas amizades lá com o Pataxó Ranhan, principalmente, né, eles me falaram que em novembro acontece o ATL da Bahia. E aí agora, né, semana passada, eu estava lá na Bahia, né, por conta também do acampamento Terra Livre da Bahia. Inclusive, uma coisa que eu, né, queria falar é o seguinte, nessa semana estava tendo 2 eventos lá em Salvador, né? O ATL, o Acampamento Terra Livre dos Povos Indígenas, e o outro, o Afropunk, bastante voltado para a cultura negra, cultura afro, né? E eu não fui pelo Afropunk, mas eu participei também, fui em um dos dias lá. E a cidade estava cheia de turistas, né? Muitas pessoas negras que são influenciadores, que são artistas, que são políticos, né? Então Salvador estava muito cheia de turistas negros que compõem principalmente essa parte assim da comunicação e tudo mais, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi que eu particularmente não vi essas pessoas no ATL. Então eu ia lá no ATL, no acampamento indígena, e basicamente só via indígena, né? Tipo, não via a galera negra massivamente, né? Claro que tinha alguns, mas principalmente esses turistas que estavam ali pelo Afropunk, né? Isso foi uma coisa que chamou minha atenção, porque mais uma vez eu refleti sobre como o movimento negro, e eu não sei se eu posso falar movimento negro, né? São pessoas negras ali que pautam a questão negra, ativistas, né? Nas suas redes, enfim, não se conectam com o movimento indígena. Isso é uma coisa que me incomoda, né? E como eu disse, ir no ATL, aliás, e no encontro da Teia dos Povos me deu essa visão de como essas lutas estão conectadas, e em várias outras coisas me deu mais essa visão também. Então hoje eu entendo que não tem como a luta negra andar sem estar de mãos dadas com a luta indígena. E aí quando eu vou no ATL, inclusive o de Brasília também, né? No de Brasília eu vi mais brancos do que negros, isso me entristece. E no ATL da Bahia nem se fala, né? Porque além de ser a cidade proporcionalmente mais negra do Brasil, a cidade estava cheia de turistas negros, né? E algumas pessoas podem dizer, mas eu não sabia que estava tendo. Não saber que estava tendo já diz muita coisa, né? Já demonstra essa desconexão, porque como eu falei, eu soube do ATL da Bahia porque eu fui no ATL de Brasília, né? Então eu já tinha uma conexão com o movimento indígena e eu fui saber que tinha aquele lá e fui.
E as pessoas não sabem, estão totalmente desconectadas, eu acho isso muito triste. No mesmo momento ali que estava rolando esse ATL, né, a grande pauta para muitas pessoas foi, enfim, uma influencer que foi lá falar besteira, sabe? Então, gente, a gente tem tanta coisa mais importante para debater da nossa luta antirracista, sabe? E a gente vai gastar tanta energia para ficar com fofoca por causa de um story, de um bagulho, de um vídeo onde uma influencer falou besteira, tá ligado? É muita falta de noção de prioridades, eu acho. Pode crer. Pô, muito bom ouvir isso. E lá em Santarém, que a gente é de Santarém, né? Aqui no Pará, é a segunda cidade mais famosa aqui do Pará, antes de Belém, depois de Belém, né? E lá também a gente teve um ATL uma vez, em 2022, se eu não me engano, 2023, que se chamou AST, Acampamento de Santarém em Território Indígena. Santarém é o município que tem maior número de povos indígenas e de pessoas indígenas no seu município, né? Lá então chegou um ponto que a gente viu, foi logo assim no finzinho da pandemia, que não estava rolando o ATL em Brasília, né? E aí não estava tendo nada de mobilização indígena no Brasil. E assim, quando o movimento indígena para de lutar, a boiada passa, né? As coisas vão passando, as leis vão sendo aprovadas e tudo mais. E a gente ali limitado por conta que estava ali no finalzinho mesmo da pandemia, a gente decidiu assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. O movimento indígena do Baixo Tapajós, né, precisa fazer alguma coisa. E foi quando a gente fez a única mobilização indígena daquele ano no Brasil. Foi o acampamento Santarém em Território Indígena, que juntou assim milhares de indígenas lá da nossa região, né, vários povos e tudo mais. Então a gente conseguiu fazer um barulho dali, né, dizer que não é porque aquela doença tava ali infernizando a vida de todo mundo que a gente não ia parar de lutar e que não ia deixar, né, essas leis que buscam acabar com o nosso território, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa saúde, passar, né? Então, rola muito. ATL, eu não sei se rola também em outros lugares, mas eu tenho muita vontade de, inclusive, na Bahia, no acampamento Terra Livre da Bahia, né? Além do ATL, pra galera entender, rola o Levante pela Terra, né? Rola em Brasília anualmente a Marcha das Mulheres. Então acontece vários momentos ali em que povos indígenas do Brasil todo se reúnem em Brasília e ficam às vezes até mais de uma semana, né? Lembro que uma vez eu fui pra lá que tava a gente foi pra lá contra o marco temporal e tudo mais, quando o Bolsonaro era presidente, e aí foi um negócio, uma treta que a gente passou 1 mês e 4 dias lá em Brasília, na Funarte, acampado. Os bolsominions invadiam ali, a carreta passando e tudo mais. Foi um 7 de setembro, né, de 2023. E aí foi um cenário assim de caos. Então o movimento indígena do Baixo Tapajós, que inclusive é o mesmo movimento que puxou esse ato agora na COP, né, que o mundo todo viu, a gente deu as boas-vindas para a COP, né, do nosso jeito, da nossa forma e do nosso jeito. Quero chegar nesse papo ainda, mas tu falou sobre o distanciamento vamos falar assim, do movimento negro, né, mas de pessoas que lutam pela causa negra com o movimento indígena. Tu falou um ponto que é válido debater sobre por que é mais pessoas brancas que têm essa aproximação com o movimento indígena. De onde será que parte isso? Sendo, né, que na teoria era para esses dois povos se unirem e lutarem pelos seus direitos, né? Tive o movimento quilombola que se aproxima mais com o movimento indígena. Por que será que acontece? O que tu acha? Olha, é uma boa questão, viu? Eu tenho uma teoria, mas, enfim, pode parecer meio ofensiva aí, eu não sei, algumas pessoas brancas, né? A gente tem muito esses brancos místicos, né? A galera que gosta de tomar ayahuasca e colar pra esse tipo de rolê, sabe? Eu não sei, eu acho que pode ser um pouco dessa brisa. É o bagulho do antropólogo, né? Tipo, mano... eu acho que dá pra puxar um pouco até pra minha experiência na USP, sabe? Minha experiência na USP, assim, foi assustadora. Tipo, experiência na USP, assim... Eu entrei na USP em 2018, que foi o primeiro ano de cotas, né? Então, tinha uma galera que tava lá antes, tinha uma galera que tava entrando. Então, tipo, quem tava lá era um branco, playboy e tal, né? Os professores da USP, 97% brancos, sabe? São 2,4% que incluem pretos, pardos e indígenas, né? Então, dessa porcentagem, quantos são indígenas? Não se sabe porque junta tudo, né? 2,4% professores da USP são pretos, pardos ou indígenas. É uma imensa maioria de branco, rico, enfim. E ali na FEFELESH, que é a Faculdade de Ciências Humanas, né? Predomina esse perfil dessa galera que gosta de tratar indígena, negro e favelado como rato de laboratório, né? Como objeto de estudo. E aí eu passei por muita experiência bizarra, né? Nesse sentido. E principalmente na área da antropologia, sabe? Eu saí da USP com muito ranço da antropologia.
E aí eu vira e mexe conheço antropólogos, né? Uma galera que é mais, né, racializada, negra, indígena, enfim, que tipo, Thiago, por que você disse que você não gosta de antropologia? Porque a experiência que eu tive de antropologia na USP foi péssima, sabe? É um bagulho bem colonialista mesmo, é uma visão mesmo do branco que vai na aldeia, que vai num território, fica analisando e pegando informações para depois publicar seus livros, ganhar dinheiro em cima disso e tchau, e nunca mais volta naquele lugar, sabe? E isso sempre me incomodou muito. E aí eu fiz uma matéria que era justamente, o nome era, enfim, eu não vou falar o nome exatamente, porque senão fica muito fácil de identificar quem era a professora, mas era uma matéria da área da antropologia indígena, né? Não que tenha problema identificá-la também, foda-se. Mas enfim, era da área da antropologia indígena, essa matéria. E eu fui fazer essa matéria super, né, porra, animado, vai ser uma matéria da hora e tal. E aí a professora, tipo, falava muita coisa problemática, assim, né? E, por exemplo, teve uma aula que uma aluna estava apresentando um trabalho e essa aluna ficava, tipo, todo o tempo usando as palavras índio e tribo, índio e tribo. E aí depois, no final do trabalho dela, tipo, muito respeitosamente, eu falei, então, eu só queria fazer um comentário, né, de que hoje em dia o movimento indígena tem o entendimento de que não se usa mais esses termos, e sim indígena e aldeia, o povo, etnia, não tribo e nem índio, né? Aí ela falou, não sabia, obrigado por explicar. Beleza. A professora chegou e falou, não, eu vou falar índio sim, porque isso. Sempre falei índio, ninguém vai me impedir de falar índio. A professora falando desse jeito, sabe? Aí ela veio meter, porque lá nos Estados Unidos eles falam índio. Falei, professora, a gente não está nos Estados Unidos, a gente está no Brasil. Que é o Brasil, perfil, né? assim, caramba. Tipo assim, um dia desse eu ouvi assim, um cara perguntou pra mim, tu é índio? Eu sou indígena, moço. Mas, na verdade, tem uma parada que até indígena a gente não rola muito, sabe? Porque tu é o quê, tá? Sou Arapiuns. Arapiuns também. No Brasil, nós somos 390 povos diferentes. A gente fala mais de 270 línguas diferentes no Brasil. Uma pluralidade de cultura. Então, resumir é uma palavra, né? É porque é muito complexo, né? A gente também não... Por exemplo, o próprio Dadá, né? Eu uso uma referência do Dadá que ele fala assim, eu não digo que eu sou de Santarém, ele fala. Eu sou da terra indígena Maró. E é igual nós também, né? A galera pergunta, tu é de Santarém? Eu falo, não sou de Santarém. Minha aldeia fica mais ou menos 9, 10 horas, 8 horas de Santarém. E lá é minha aldeia, lá é meu território, eu sou de lá. Santarém é uma cidade muito grande que colocaram como município. E lá é um urbano que a gente vai pra lá porque é obrigado, né? Tem que aceitar essa colonização pra gente voltar pro território e passar uma visão melhor pros nossos parentes, né? Então, tipo assim, esse lance de se identificar até como próprio indígena, né? A gente fica meio assim também, porque é isso, a gente é de um povo, a gente tem a nossa nação, né? Tem nosso território, tem o nosso rio, então, tipo assim, é muito além, né? De ser só pejorativo, né? Porque a gente tem toda uma identidade, né? Tem toda uma língua, tem toda uma história. Então, essas pessoas, próprio dentro de universidade, né? A gente, logo que entrou aqui, a Rai, né, que entrou junto também com a gente, a Rai Kumaruara, ela passou por um lance dentro da universidade, né? Recente, assim, tinha acabado de entrar na universidade, o professor foi racista com ela, assim, né? Perseguindo ela, pegando o pé dela, né? Tipo assim, chamando ela de essa índia aí, não sei o quê, falando um bocado de coisa pra ela, assim, dentro da sala de aula, saca? Então são coisas assim que vai constrangindo qualquer parente que entra logo na universidade, né? Quantos parentes a gente não viu sair do território, ir pra universidade, num centro urbano e voltar ou se perder porque não tinha recurso, não era seguro, né? Por exemplo, eu tiro por mim. Eu vim pra Belém, né? Só que eu já estudei em Santarém a partir do ensino médio ali, né? Uma parte do fundamental, uma parte do ensino médio eu já estudei em Santarém. Uma parte foi na aldeia. Então eu tive um acesso ali a mais que muitos parentes, né? Então, tipo assim, ali na aldeia a gente leva muito mais tempo para terminar o ensino médio, por exemplo, porque é o ensino modular. Então o professor tem vez que vai, tem vez que não vai, então vai atrasando a vida do aluno, o estudo do aluno, né? Nesse termo que é usado pelos pariuates, né? Essa forma de educar deles, né? Então, a gente tem que sair do território para ir para a cidade, aí sai da cidade para ir para a capital, por exemplo, que é o nosso caso, para vir fazer faculdade, uma coisa que a gente né? é obrigado, né? Aí, tava contando a história desse irmão, ele perguntou, tu é índio? Eu falei, expliquei a situação toda. Falei que a minha aldeia era a aldeia Muruci, aí ele me solta a seguinte pergunta. Mas lá na tua aldeia vocês comem ainda a comida do índio ou do branco? Que é um papo assim meio, eu faço plantação, eu não sei o que, terra, não sei o que. Aí eu... Como assim? Qual é a comida do índio? Qual é a comida do branco? Vocês têm que caçar, vocês têm que plantar, não sei o que. Eu falei, tá. Tem dois anos lá na roça da minha avó que não cresce nada porque o branco tá matando, tá fazendo mudança climática e tá pesando lá com a gente. Quer dizer que, pô...
O teu povo branco colonizador chega, tira tudo da gente, mata meu povo, estrupa nossas antepassadas, tenta apagar nossa história, faz a gente sentir vergonha em um certo ponto da história do que a gente é, né? Tem parente que não se assume parente por certa vergonha, por preconceito, né? Faz a gente duvidar da nossa própria identidade, e quando a gente retoma e a gente é obrigado a usar uma coisa que não é nossa, tu ainda vem querer. Só porque tu é branco e tem condições de morar no meio do mato, porra, né? Calma lá, pô. A realidade de vocês, que tem dinheiro, que são brancos, para se conectar com a natureza é muito mais fácil do que a nossa própria vivendo a realidade dentro do território, pô. Eu não consigo plantar uma maniva para colher uma mandioca, para fazer uma farinha, se continuar tão seco do jeito que tá, né? E aí que eu queria puxar essa pauta contigo, assim, mano. COP30 aí rolando, os debates climáticos aí a todo vapor e tudo mais. Mas será que é válido a gente debater mesmo sobre isso, sem debater o fim do capitalismo? Porque, pô, como é que a gente vai conseguir parar a exploração madeireira, a exploração de petróleo, a exploração de minérios, sem acabar com essa parada de, olha, o capital é todo pra vocês, deixa essa migalha pra gente, né? Como é que a gente entra nesse debate? São duas coisas separadas, né? Uhum. É muito interessante falar sobre isso, porque eu gosto muito de me conectar com o movimento indígena, porque eu vejo muito mais essa luta anticapitalista do que muitas vezes dentro de movimentos negros. Infelizmente, muitos, né, irmãos e irmãs negros e negras nossos se deixaram seduzir muito pelo capitalismo, né? Se venderam e se tornaram liberais, né? Então a grande pauta da pessoa é para que tenha mais apresentadores negros na Globo, mais CEOs negros em empresas, né? E coisas nesse sentido. E eu já não vejo isso tanto no movimento indígena. Eu sei que tem também, mas eu não vejo isso da mesma forma, né? Pelo contrário. Eu vejo justamente essas pautas que você trouxe, né, de entender que é o capitalismo que está destruindo a natureza, que está devastando todos os biomas, né, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, enfim, é o capitalismo, modo de produção capitalista que está fazendo isso, causando essa crise climática. Então eu gosto e fico muito feliz de ouvir isso, né, quando eu vejo militantes indígenas defendendo essa pauta. E eu concordo plenamente, mano, não tem a mínima condição de superar esses problemas sem superar o capitalismo, porque ele é a raiz de tudo isso. Óbvio que esses problemas já existiam antes do capitalismo. Aqui no Brasil começa com a colonização, né? Mas a colonização, ela é o que vai parir o capitalismo, tá ligado? Então, para que o capitalismo surgisse lá na Inglaterra, a Inglaterra tinha que estar colonizando um monte de países, escravizando um monte de gente, roubando terras, roubando recursos de todo o mundo. Na Inglaterra tinha colônias em todos os continentes, né? Então, eles somente essa grande escravização, esse grande tráfico transatlântico, esse grande processo de colonização e de roubo colonial pôde possibilitar o surgimento do capitalismo, né? Então, as coisas estão conectadas. E hoje é o modo de produção capitalista que causa todas essas formas de devastação ambiental do ar, do solo, da água, da mata, a extinção de espécies. Tudo é responsabilidade do modo de produção capitalista. Não tem como superar esses problemas mantendo o capitalismo. Ou mesmo mantendo. Ou mesmo se a gente for para um outro sistema, e aí eu entro num debate que eu tenho dentro do próprio meio do que eu sou, né, socialista, comunista, que é a importância de pautar o ecossocialismo, né? Porque dentro do próprio meio marxista, comunista, vai ter uma galera que diz que não tem que falar de ecossocialismo, porque é redundante, o socialismo por si só ele já é ecológico, já abrange, né, as questões ambientais, e não é verdade necessariamente, tá ligado? A gente pode ver isso em países que tiveram revoluções socialistas e que são ou foram altamente poluentes, que é o caso da China, que para mim hoje não é socialista, é capitalista. Mas a China teve uma revolução socialista no passado e hoje é um país, é o mais poluente do mundo. Assim como a União Soviética também foi. Assim como no Brasil hoje a gente está vendo muitos ditos socialistas e marxistas, enfim, que ou estão em silêncio ou estão apoiando a exploração de petróleo perto da Foz do Amazonas, tá ligado? Em nome do quê? Do desenvolvimento do Brasil, né? Então a gente tem que desenvolver o país e desenvolvimento é petróleo, sabe? Então se a gente está vendo essas ideias dentro da dita esquerda, é porque falar de ecossocialismo é necessário, é falar que superar o capitalismo é fundamental, mas depois de superar o capitalismo não tem como manter a produção do mesmo jeito, tá ligado? Porque agora quem vai explorar petróleo são os burgueses e depois vai ser os trabalhadores. Não, cara, não tem que ninguém explorar o petróleo, né? Não é só mudar quem vai explorar, é acabar com a exploração. Por isso que eu trago essa pauta do ecossocialismo. Isso é muito foda, porque quando a gente fala de tudo isso, a gente sempre fala também da luta que a gente trava, né? Então, quando a gente chega e fala pro Lula assim, olha, Lula, tu vai ter que revogar
a Lei 2.600, é isso? Decreto. Programa de 2.600. É meio que isso, né? Falar, não é porque a gente, vamos privar por metade que nem ele fez com a PEC da devastação, por exemplo, né? Então, tipo assim, é por total. Na época da SEDUC foi revogação por total. Pela privatização do Rio Tapajós também vai ser, né, por revogação total. Muito com certeza vai ter muitas mobilizações maiores se a Foz do Amazonas for realmente, né, perfurada ali para ser tirada a petróleo. A gente muito provavelmente vai fazer muitos outros atos, não só nós, mas eu acho que o próprio movimento em si da sociedade inteira vai fazer, porque é muito sério, né? É dentro da Amazônia, é aqui em Manaus, aqui do lado de Santarém praticamente, né, que isso está acontecendo. Então, creio que ali no Amazonas também é uma região de muitos povos indígenas, né? É um dos estados que mais concentra ali, né? Amapá também. Sim, o Amapá também, mais concentra ali, né, a região de muitos parentes indígenas, né? Então, creio que vai haver muita luta em todo esse âmbito, né, que está acontecendo. E quando a gente fala em luta, a gente fala em realmente dar o sangue, né? A gente, quando a gente sai do território, a gente sempre fala isso. Quando a gente vai para a tele, por exemplo, né, que se precisar ir até a morte, a gente vai até a morte, né? E às vezes quase a gente vai. Então, tu teve em Brasília esse ano, na TL, né? Eu acho que tu acompanhou, a gente pegou bomba, né? Lá, enfim, esse ano, na última marcha, no ato que a gente estava fazendo, né? E ali muitas lideranças também foram criminalizadas, enfim, né? Vários áudios depois saíram vazados, né? De tudo que aconteceu ali. Então, a gente viu que foi puro boicote do próprio governo, né? O próprio governo ali também já estava sabendo de muita coisa ali, já estava rolando ali por trás muito antes de nós mesmos fazer o ato, né? E a gente sempre procura ter uma cautela e sempre assim, sempre vaza alguma coisa, né? Sempre alguém fica sabendo de alguma coisa que leva aquilo, né? Então, tipo assim, dentro desse movimento social, dentro do movimento da luta, como é que tu vê isso? Né? Recentemente aconteceu esse ato com a Auricélia sobre ela se posicionar contra o governo, né? Em um evento agora recente, ela ser, enfim, ouvir muitas coisas, né? Ameaçada, constrangida por uma organização que se diz parceira, porque estava apoiando com uma quantia para vir para a COP e falar, cuidado com o que tá falando por aí, porque não sei o quê, entendeu? Só para situar, assim, o papo da conversa agora, que agora esse tema, assim, ele é meio, né, meio polêmico. Mas, assim, o movimento indígena, ele é um movimento conhecido por enfrentamento. Né? Historicamente é um movimento, então a gente conhece aí grandes lideranças, Auricélia Arapiuns, né? O Cacique Raoni, a Tuíri Caiapó. Então, como que a Tuíri Caiapó teve mais visibilidade? Botando até um teçado na cara do branco para defender o território dela, né? E aí, por que é polêmico? Porque, na minha visão, o movimento indígena do Brasil nacional amansou, saca? Amansou. Sim. Por conta... ainda mais agora na volta do Lula, né? Na volta desse governo que se diz de esquerda, o presidente conseguiu moldar, parece, o movimento indígena da forma que ele quis, né? Jogando pra gente ali um Ministério dos Povos Indígenas que não tem tanta autonomia quanto deveria ter, saca? E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente chega na COP, o movimento indígena em geral, ele não tem uma atuação direta, né? Porque fica ali um grupo que coordena isso, né? E aí quando vem um movimento revolucionário, um movimento tipo, de vanguarda de tudo isso, que é o movimento do Baixo Tapajós, que sempre bate nessa tecla. A gente só vai conseguir forçar uma conversa com alguém importante, só vai conseguir chamar atenção se a gente fizer alguma coisa, né? E não é a nossa ação, isso é reação. Né? O que aconteceu aqui na Blue Zone, né? Que o movimento indígena do Baixo Tapajós ultrapassou o limite de onde a gente poderia entrar, isso não é ataque, não é violência, isso é resposta, né? Então, para entrar nesse tema, a minha mãe, que é a Auricélia Arapiuns, que inclusive participou do último podcast, está no YouTube, ela fala sobre um pouco tudo isso. Ela teve... No primeiro dia de COP, ela enquadrou o presidente, o governador do estado do Pará, que é o Eder Barbalho, que faz ataque sério aos povos indígenas do Pará. Isso gerou também, em janeiro, como o Tego falou, uma ocupação imensa na SEDUC, que inclusive foi lá no nosso primeiro contato, num vídeo que a gente nem se falou, mas enfim, tá nesse cenário, né? Como que, né, que tu acha disso, assim, falando mais, assim, sobre essa questão do governo, meio que moldar o movimento, até mais que o movimento indígena, né? Outros movimentos também, da forma que ele quer pra não ficar feio na foto, assim, digamos assim.
Minha opinião também é bem polêmica. Eu digo que o Lula e o Bolsonaro são dois lados da mesma moeda. Não, É isso. não, Não gostam da gente, não estão ali para o nosso bem. É isso. com certeza. Com essa frase, eu não quero dizer que eles são iguais, né? Não tô dizendo o Lula e o Bolsonaro são iguais, governam igual. Não governam igual. Mas eles são duas faces de uma mesma moeda. Assim como a cara e a coroa não são a mesma coisa, são diferentes, mas elas estão na mesma moeda. Qual é a moeda? É o Estado brasileiro. E aí eu trago até uma frase do Nego Bispo, fantástica, que está no livro dele A Terra Dá, a Terra Quer, onde ele fala: não existe motorista bom para carro ruim. Não existe maquinista bom para trem ruim, assim como não existe governo bom para estado ruim. E não existe governo que não seja colonialista num estado que é colonialista. O Estado brasileiro é um estado colonialista. Quem quer que sente na cadeira de presidente vai agir dessa forma também. Em maior ou menor intensidade, de uma forma ou de outra. O problema está no Estado, na estrutura do Estado e no que está por trás disso, principalmente, que é o sistema capitalista, né? Esse é o grande problema. Isso vai depender do governo, né? A questão, quando eu digo isso, né, que o Lula e o Bolsonaro são dois lados da mesma moeda, é que eles são dois lados da exploração capitalista contra o povo brasileiro. Mas eles gerem essa exploração de formas diferentes, né? O bolsonarismo, a extrema-direita, ela gere o capitalismo da forma mais violenta possível contra os trabalhadores, contra os povos indígenas, quilombolas. O Bolsonaro se elegeu dizendo isso, né? No meu governo não vai ter 1 centímetro demarcado para indígenas e quilombolas. E cumpriu, né? Cumpriu. Né? Já o Lula, ele se elege prometendo fazer demarcações, e ele faz uma ou outra. Né? Então a gente está agora nesse momento de COP com 29 terras indígenas que poderiam ser demarcadas dependendo somente de uma canetada do Lula. 4 são lá no nosso território. Então, é isso. E ele não faz isso, ele não demarca. A gente tem um território lá, que é o território de Namaró. Rola um evento lá que se chama Vivência, que inclusive é bem importante a gente falar sobre esse evento, porque assim, eu sinto ali que ele é o puro suco do comunismo, saca? Assim, o que acontece? 7 de setembro, a galera das escolas municipais, estaduais marcham pro governo, né? Marcham pra pátria, marcham pras bandeiras. E o território indígena Maró, como recebia algumas coisinhas que se não chegava a 10% do que tinha direito de receber do governo em auxílio à educação, o movimento indígena ali do território falou: epa, por que a gente tá marchando pros caras? Por que a gente tá no sol tocando tambor, sendo que a nossa alimentação, a alimentação dos nossos alunos não é boa, a infraestrutura da escola não foi eles que fizeram, foi a gente. Os professores, a gente que escolhe, a gente que paga, a gente que faz o caramba, faz tudo acontecer. E por que a gente tá marchando pra eles? Bora baixar essas bandeiras aí de estado, bora baixar essa bandeira do Brasil e vamos subir o nosso cocá, né? Pra mostrar a soberania do nosso território. Então vamos largar esse negócio de Semana da Pátria, vamos virar de costa pra pátria porque ela tá de costa pra gente, né? E vamos fazer o seguinte, vamos pegar alunos, professores, vigilantes do território, do grupo de vigilantes do território, e vamos levar para um lugar no centro do território indígena, que antigamente era uma casa de madeireiros, foi tomada pelos indígenas do território, retomada, né, esse lugar, e lá criaram um rolê chamado Vivência Intercultural Indígena do território indígena Maró, que a gente chama de Vivência, né? Ele acontece desde 2015. Então, assim, vai gente das 3 aldeias pra lá, agora são 4 aldeias, né, no território ampliou. Vai muita gente pra lá e fica socializando ali por 7 dias. E ali você não vê uma transferência de Pix, você não vê um troco, você não vê ninguém comprando nada de ninguém e você não vê ninguém passando fome. Você não vê ninguém que pegou uma ferrada de bicho no mato tendo que ir pra Santarém pra se cuidar, porque lá tem remédio natural, né? E quando tu fala esse negócio assim de pesquisadores irem para esses locais e pesquisar e falar o que os povos indígenas já sabem e escrever isso, quem vai ganhar o prêmio é ele, né? Quem vai ganhar a visibilidade da pesquisa feita é ele. Mas quem já sabe disso lá atrás não ganha essa visibilidade, né? Então aí a vivência rola isso. São 7 dias que a galera fica ali, sobrevive à base da caça, da pesca e tudo mais, né? E aí, nessa vivência, rola aula, ela faz parte do cronograma da escola, porque é um jeito que o território se organizou de dar aula. Eles entendem, e a gente também entende, que a escola, a educação escolar indígena não se limita ao prédio físico da escola, mas, como ele diz no Maró, o tamanho da escola das crianças do Maró tem 42.372 hectares, que é o tamanho do território.
Então, para eu dar uma educação indígena diferenciada para um aluno indígena, ao invés de eu pegar e dar uma aula de inglês para ele, que também é válido, né, mas que não tem, a gente cria uma nova matéria que se chama Notório Saber. Eu vou ensinar o meu aluno, que às vezes é o filho, às vezes é o sobrinho, aí lá no mato buscar uma palha para tecer uma palha para a gente manter essa nossa cultura em pé. Eu vou ensinar o meu neto a tecer um japá, a fazer uma casa de madeira, né? Então, essas essas informações, assim, ancestrais, são guardadas dentro dessa vivência, saca? E não tem visibilidade. A gente agora, eu e o Taigo, a gente tá há 2 anos, né? Passando 2 anos ano passado e esse ano, visitando lá a vivência e produzindo um documentário. Que assim, bicho, inclusive te convido já aí, que tu vai ver, assim, é um rolê que tu vai e tu entende a sociedade como ela pode se comportar de forma diferente. Sem agredir a natureza, sem pescar mais do que deve, sem matar mais do que, né, o bicho. Tem toda a questão do que tu é veganismo, né? Que tu é vegano, no caso, mas lá acontece dessa forma. Cara, eu acho que isso se reflete no nosso próprio movimento indígena do Baixo Tapajós. O Lula tá de costa pra gente. O Lula privatizou o nosso rio e no outro dia ele tava lá tirando fotos do nosso rio. Tá vendo? Que negócio é esse? Essa é a diferença dele Essa- pro Bolsonaro, que o Bolsonaro privatizaria e não iria. O Lula privatiza e depois vai visitar. Aí a galera acha que ele é aliado por causa disso, sabe? Sim. E aí, voltando um pouco nessa ideia pra complementar sobre eu ver ele como dois lados da mesma moeda, né, mano? O Lula e o Bolsonaro, os dois são muito importantes para a elite brasileira, para a burguesia brasileira, para a classe dominante brasileira, tá ligado? Eles têm importâncias diferentes. O Bolsonaro foi importante, assim como o Temer foi importante no momento de avanço, né, de deformas, de ataques contra a classe trabalhadora brasileira, né? Então o Temer vem com a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, o Bolsonaro a reforma da Previdência e tudo mais, né? Todos esses ataques. O Bolsonaro coloca o Ricardo Salles lá, né, como ministro do Meio Ambiente. Ricardo Salles, que inclusive foi secretário do Meio Ambiente do Alckmin, em São Paulo, que hoje é vice do Lula, né? Então, quem colocou o Salles na vida pública foi o Alckmin, lá em São Paulo, foi secretário do Meio Ambiente do estado de São Paulo. Enfim, então, o Bolsonaro ele fez esse tipo de governo, né? Muito mais de ataque, de violência, de ir pra cima, e aí o povo começou a se revoltar bastante, né? Então a gente começou a ter muitas mobilizações, muitas manifestações em 2021. 2021 tiveram manifestações gigantescas, Demais, sabe? né? Eu lembro que eu fui em São Paulo em uma que eu subi no carro de som na Avenida Paulista. A Avenida Paulista estava tomada de gente pedindo impeachment do Bolsonaro, pedindo vacina, né? Isso foi no começo de 2021. Então a mobilização estava crescendo muito. E aí, não por acaso, na mesma época, o Lula é solto, o Lula recupera os direitos políticos dele, e as pessoas não sacam isso, que é uma movimentação da elite brasileira para dizer assim, ó, esse cachorro aqui tá muito bravo, tá avançando muito em cima das pessoas. Bota ele na coleira e solta o outro cachorro mais mansinho pra ir lá, abanar o rabinho e lamber a galera, e a galera vai ficar de suave. Esse é o papel do Lula pra elite brasileira, é controlar o movimento, é impedir a luta de acontecer, é desmobilizar a luta, na verdade, né? Então, se a galera tava se mobilizando, tava lutando, tava indo pra cima, quando o Lula é eleito, isso acaba, sabe? De um modo geral, claro, tô generalizando, muita luta continua acontecendo, mas aquela luta gigantesca desapareceu, né? E isso explica, acho que a gente agora, né, nós estamos vivenciando um governo Lula pela primeira vez, né? Nos Sim, outros a gente estamos ainda era, trocando esse papo hoje, né? a gente ainda era criança, né? Então a gente não tinha esse entendimento. Mas hoje, analisando o governo Lula 3, a gente consegue entender por que a esquerda brasileira chegou onde ela chegou Sim. e se tornou o que ela se tornou. Por quê? Até 2002 ela era combativa, e lutava, e se mobilizava. Foi o Lula se eleger em 2003 em diante que já era, tá ligado? A galera foi ocupar cargos, foi pra dentro do governo, e quando você vai ocupar cargo, você sai da sociedade, você sai da rua, você sai do movimento, você sai da base, É o que sabe? acontece no movimento indígena. né? Acontece muito, assim, da gente ter É o muitos que tá parentes que se acontecendo, na corrompem, né? verdade, né? Exato, entendeu? Então é isso. O Ministério dos Povos Indígenas ele é um grande reflexo disso, né? É a institucionalização da luta, a institucionalização do movimento indígena. Então, pra que lutar? Pra que fazer protesto? Isso prejudica muito, assim. Se tá agora ligado? O vocês movimento têm um indígena. ministério supostamente ali pra falar pra vocês, não tem necessidade mais de lutar, deixa que ela resolve, sabe? Sim. Isso é muito absurdo, e como você disse, isso vale pra todas as lutas, todas as áreas. Então, ó, sindicalistas, ficam quietos aí, porque agora tem um ministro do trabalho aliado. Pô, população negra, fica aí, tem a ministra da Igualdade Racial lá falando por vocês. Então a gente cai na ilusão de que tem alguém lá falando por nós, fazendo por nós e debatendo por nós, e a gente vai ficar na nossa, vai ficar acomodado, de jeito nenhum, tá ligado? Eles são todos vendidos, são comprados, tá ligado? São muito
pelegos mesmo, essa é a verdade, sabe? Eles estão muito mais preocupados em sentar agora, essa hora da noite, estão jantando aí com grandes empresários, do que estar junto com o povo, dialogando com o povo. Então acho que a gente não pode cair nessa, de ficar esperando que façam por nós e achar que ter um cargo lá é suficiente, ter um ministério lá é suficiente, de forma alguma, sabe? E pra galera que entra na institucionalidade, porque eu também não sou 100% contra, né? Eu acho que é importante ter gente nossa lá. Mas quem entra lá não pode sair daqui também, sabe? Um exemplo, que a gente tem o Renato Freitas, né? Deputado lá no Paraná. Ele é um cara que tá com o pé lá dentro e um pé fora da institucionalidade. Sim. Justamente por isso ele é muito perseguido lá no estado dele. Então eu acho que esse é um exemplo da atuação. E perseguido no próprio partido, né? O próprio PT virou as costas pro Renato e deixou ele perder o mandato dele de vereador lá em Curitiba. Pois é, ele perdeu o mandato. O Renato sim, maravilhoso também. É muito da hora ter referências assim hoje em dia em tempos de crise de pessoas, né, que possam representar a gente. Mas, mano, esse rolê aí de a esquerda voltar, o Lula voltar, né, e desmobilizar a coisa, é muito real porque eu não vejo mais tanta gente defendendo a Amazônia igual no tempo do Bolsonaro, né? Exatamente. Bicho, desculpa te cortar, mas eu fico muito indignado como que o discurso muda muito fácil, sabe? Meu, pelo amor de Deus, o Lula, né, essa questão da exploração de petróleo na margem equatorial, você vê os petistas defendendo isso, sabe? E fazendo todo um malabarismo pra defender, e aí se você critica, né, aí eles, porque você é isso, você é isso. Aí eu pergunto, gente, se fosse o Bolsonaro, só para um segundinho e pensa, se fosse o Bolsonaro fazendo a mesma coisa, seu discurso seria o mesmo? Você diria que o Bolsonaro tá fazendo isso pelo desenvolvimento do país, tá ligado? E nem são empresas brasileiras que vão explorar esse petróleo, né? O bagulho foi leiloado para empresas dos Estados Unidos e da China explorarem. Então nem o discurso de soberania nacional é real, não tá ligado? Até isso cai por terra. Não é a gente que vai usufruir dessa riqueza, né, mano? Tudo isso que vai ser tirado do território e que a gente preserva, né? O próprio crédito de carbono tá sendo negociado, o Eldo Barbalho tá negociando aí todos esses últimos anos, né? Tem negociado. O Lula dando as terras raras pro Trump agora também faz parte. Tudo. Viraram amiguinho, né? Já. Gente, é muito absurdo isso. Desculpa que eu te cortei, mas essa é outra coisa muito indignante, né? Porque a galera viu o Lula lá de mão dada com o Trump, né? O Lula tá lá negociando pelo fim do tarifaço. Sim, ele tá negociando, dando as terras raras brasileiras pro Trump em troca de tirar o tarifaço. Isso é uma vitória onde? O Trump impôs as porra das tarifas lá de uma forma ridícula. Aí o Lula cede, tá ligado? Em vez de fazer, por exemplo, igual o presidente da Colômbia tá fazendo, que hoje também, por falar nele, viu uma notícia dizendo, né? Que ele declarou que a Colômbia vai ser o primeiro país da Amazônia que não vai ter qualquer exploração de petróleo ou de minério na região amazônica da Colômbia. Então o governo dele é um grande exemplo de um governo de esquerda. O governo brasileiro é um governo de direita. É isso. Privatizando o nosso rio, pô. Né? O negócio é esse. E aí, pô... Dentre outras coisas. Rios, presídios, escolas, florestas, parques, cemitérios. É o governo... É o governo, né, daquele que promete tanto. Qual foi... E assim, eu queria entrar nessa pauta porque, assim... O que foi o governo Bolsonaro pro movimento indígena? Eu acho que a galera não tem noção. Não pro movimento indígena, mas para a população indígena. Bicho, tanto de indígena que morreu por conta desse cara. Assim, Yanomami sofreram tanto. E no governo Lula continuam sofrendo, saca? Mas assim, foi terrível. A pré-presidência do Bolsonaro foi horrível. Parece que ele liberou o ataque indígena. Tá liberado o ataque indígena, sim, que você tem legitimidade porque o cara que tá te representando em nível nacional tá falando isso, então eu vou falar também. Né? Do mesmo jeito que falar, tem que botar a badinha no mesmo, parece que liberou o discurso. Então, pô, a população indígena, bicho, foi a que mais sofreu, assim, diretamente. Porque o cara que tem o discurso de falar que o país só vai ser 100% desenvolvido quando acabar com a população indígena, bicho, e esse cara virar presidente do Brasil, né, com esse discurso, foi, assim... Não demarcou nenhum território indígena, ajudou os territórios indígenas a serem invadidos de novo, né? E para colocar fazenda, para colocar soja, para colocar milho. A gente tem aldeia no Baixo Tapajós, que a aldeia fica no meio do campo de soja, pô, tá ligado? Então, assim, foi muito ruim, aí teve a pandemia e piorou. Que foi aquela que eu tava falando, né? Que foi o tempo que estavam deixando a boiada passar, que o ministro Ricardo Salles também foi lá no nosso território, né? E aí tirou foto com madeireira em plena pandemia dentro do nosso território. Então, assim, foi um negócio muito surreal. Durante a pandemia, quando as pessoas não podiam vir da aldeia, o movimento indígena lá se organizou para levar cestas básicas até as aldeias. A gente, jovens, né, colocou nossa vida em risco para estar na linha de frente, para não deixar os parentes assim morrer de fome mesmo, porque o governo tava... Se morrer para eles era melhor. Né? Já iam lavar a mão, né? A pandemia já ia fazer um trabalho que eles querem fazer, querem dizimar nossos povos, querem dizimar nossas resegues, né? Para poder plantar, para poder colher lucro, para poder enriquecer quem já tá mais rico. E, bicho, assim, revolta muito porque
Qual que é a ideia do podcast também? A gente falar essas coisas, assim, porque, mano, a gente não tem um lugar hoje, assim, formalizado que ataque diretamente o governo. Assim, o movimento indígena do Baixo Tapajós, em janeiro desse ano, passou 31 dias na SEDUC para derrubar uma lei que derrubou contra o governador Alder Barbalho, né? E assim, eu queria muito comentar isso contigo aqui. Queria que tu acompanhou, chegou a acompanhar de perto, tu viu alguma coisa, né? Eu queria saber, porque assim, ali tem muita coisa para contar. A gente participou de uma reunião com o governador do estado do Pará, que ele proibiu o uso de celular dentro da reunião. E na COP, falando dos nossos povos, ele me fala de transparência. Que transparência é essa? Né? E assim, eu e o Taigo, a gente viu dentro daquela reunião coisas assim. Irmão, Se eu falo, que se a cabuloso. gente falar, é a nossa fala contra o Alder Barbalho e dos nossos parentes também, dos 20 que estavam lá. E assim, o mais inacreditável disso é que o cara tá fazendo uma lei que vai contra a educação indígena. E os nossos representantes, enquanto movimento indígena, já dentro do governo, estão literalmente sentados ao lado deles e aliados nas ideias. Pô, Cara, isso foi muito constrangedor, né? A gente tá numa reunião ali, até porque aquele dia a gente saiu da Seduc, cara, era dia, a gente só conseguiu entrar na Seduc 8 da noite por causa do aparato de segurança. Tinha um exército esperando nós armado, de fato, assim. Muita polícia, a gente entrou pelo fundo, assim, por um portão lá. E muita polícia, cara, muita polícia, muita arma. A gente tava numa live, né? A live com mais de 4.000 pessoas ao vivo no Instagram da organização. E quando a gente entra lá, começou a treta primeiro pra deputada Lívia não entrar, e aí começou todo um bocado de problema, e depois liberaram. E aí teve a segunda barreira que foi confiscar todos os celulares, assim. Né? Falaram, não vai entrar, e nós ao vivo na live, todo mundo vendo tudo, assim, que tava acontecendo ali. E a Auricélia gritou, brigou, outras lideranças também falaram, e no final só ia ter reunião se desligasse os celulares, né? E a gente ali entrou, e aí a gente teve a ideia de sair da reunião, correr o pavilhão inteiro, que era muito longe, pra gravar um vídeo para dizer como tava a reunião, né? E aí quando a gente volta, tinha uma foto vazada da reunião já. eles Né? podiam estar com o celular, a gente não E podia. aí eu voltei, né, sozinho, depois o Christian ficou lá, e aí eu voltei sozinho, e a reunião continuou até 2 da manhã. Começou 8 para as 9 e terminou 2 da manhã, e não teve negociação, porque ele só queria discutir a educação indígena, ele não queria revogar por total, ele não queria saber da educação do Pará, ele só queria saber da educação dos povos indígenas. E a gente falou, não, só sai quando for por total. Porque é isso, né, quando a gente vem pra Seduc aqui em janeiro, e vem professores, vem movimentos sociais, na hora da luta, e ele chegar assim e falar, a gente vai negociar com vocês, a gente soltar as mãos, a gente tá sendo covarde. Foi o que o próprio Poró falou, a gente não vai soltar a mão de ninguém. Se tiver que nós ficar 100 dias aqui, a gente vai ficar, mas ninguém solta a mão de ninguém. Né? O Poró, o Dadá, todas essas lideranças, a Auricélia falava, né? Tinha momentos ali que a gente tava muito cansado e querendo ir embora, mas é aquilo, né? Se a gente fala que nossa espiritualidade guia muito a gente, né? As coisas vêm acontecendo assim, vem na mão. A gente conversa bastante, eu e o Christian, né? Que a tua presença aqui é Tupã guiando, né? Aquilo que ele falou, a gente conversando sobre... A gente queria trazer, tipo, tu em um outro momento mais estruturado, né? E já tá sendo aqui no terceiro episódio, tipo assim... e tá sendo já dessa maneira, dessa forma, né? Na Forma que tá COP, acontecendo. da forma que tá acontecendo, nós falando realmente o que tá acontecendo, né? Porque a gente vê a galera que reproduz muito material nosso, né? Que não é real. Então, assim, a gente tá aqui pra ter autonomia, pra ter a transparência, a verdadeira transparência, né? Que é isso. É chegar aqui pra sociedade, pra população, pro movimento social, movimento indígena, né? Os movimentos todos em si, se situarem, né? Porque é isso, quando a gente fala de governo, né, que a gente tem o Bolsonaro e o Lula, e os parentes brigam por causa de um e outro, cara, e o que eu prego não é sobre esquerda nem direita, é sobre alguém que realmente represente, porque a gente bota lá, e se a gente colocar não funcionar, a gente tira e bota outro, entendeu? Porque a democracia tem que prevalecer, né, cara? No próprio conselho, a gente tem um conselho, a gente fala isso, ó, a gente tem uma coordenação, bota, se não tá bom, tá fazendo merda, monta uma grande assembleia e tira, porque é isso, a assembleia, ela é maior que tudo, qualquer cargo dentro da organização, né? As lideranças indígenas, se eles quiserem fazer uma assembleia para tirar uma executiva, eles tiram. Então eu aprendi assim no movimento, né? E eu vejo hoje que o nosso movimento social em si, não o movimento indígena, mas o movimento social em si, ele tá muito assim, né? Tu faz tua parte, eu faço a minha, o povo negro tá para cá, os povos indígenas estão para ali. E eu acho que não, né? Eu acho que é importante a gente se situar, né? Onde é que a gente estamos?
Porque eu falo até das próprias organizações indígenas, né? A gente tem a COIAB, a PIB, FEPIPA, a CITA, né? Que representa nós aqui. E às vezes a gente tem um problema, cara, que é a PIB que resolve e a gente quer cobrar o cacique, né? E qual a importância de a gente entender quem representa a gente, né? Eu sempre falo isso no território. Todo evento que a gente vai, eu falo, pessoal, vocês conhecem a PIB, vocês conhecem a COIAB, vocês conhecem a FEPIPA? Porque assim, é importante a gente conhecer as nossas organizações que representam nós sociopoliticamente. Falam da gente. Né? Que falam da gente. A gente teve nossa própria organização daqui do estado do Pará se corrompendo na época da SEDUC. Né? Então, tipo assim, são parentes que vêm se corrompendo com o governo e se a gente não tivesse situado, a gente vai na barca junto, né? E é atropelado por eles, porque eles querem saber de grana, infelizmente. No movimento social, no movimento indígena, em qualquer movimento, o capitalismo, infelizmente, é o que mais quebra nossas pernas quando a gente fala de união, de unificação, né? De movimento, de luta. Né? Então, é muito importante a gente se situar, né? Quem é o presidente? É o Lula? Tá, quem é que representa nós enquanto negro lá dentro? Né? Às vezes a gente tem ali um quilombo e a gente quer cobrar do coordenador do quilombo ali, né? Ou do cacique da aldeia, mas não, o que resolve são as organizações que representam nós sociopoliticamente. Né? Então, tipo assim, mas a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, né? Aí tem a PIB. E aí a gente manda pra eles, mas não vai. Então, tipo assim, quando a gente pega e faz o que aconteceu, por exemplo, na Blue Zone, aí vão dizer que é vandalismo, né? E aí aquilo que o Christian falou. Não, só é a reação, né? E aí o próprio movimento fala que não tá de acordo, assim, né? Então, por aí a gente tira como é que tá o movimento em si hoje, né? Como é que o capitalismo, ele impera em todos os meios, em todos os âmbitos, né? E o quanto é importante a gente acabar com o capitalismo pela raiz, de fato. Né? Porque eu creio que depois que acabar o capitalismo, volta, cara. Lá na aldeia, quando a gente vai caçar e a gente volta, a gente não tem farinha. A gente chega lá com o parente, troca um pedaço de caça, troca com peixe, entendeu? E se eu não tenho, eu chego lá no parente, ele tem. Ele fala, não, vai lá, depois a gente pesca, depois a gente caça, pega mais. Entendeu? Porque a gente tá zelando pelo território por isso também, né? Pra gente ter de onde tirar daqui um tempo. Porque a gente sabe muito bem que as coisas vão piorar, né? Lá antigamente, quando eu morava lá na minha aldeia, no meu território, com meu finado pai, que era meu bisavô, né, que me criou, ele sempre falava, que a mãe dele já falava que o mundo ia ficar muito quente. E eles vinham falando isso passou por mim, isso tá passando pros meus irmãos, isso é real. Né? Quando eles chegam lá na aldeia, nosso antigo falou, ó, tá quente, mas ainda vai ficar mais quente. Porque eles já falavam de mudança climática, eles estão falando de mudança climática. Estão falando de psicologia indígena há muito tempo, né? De medicina indígena há muito tempo. A gente já sabia a cura do... Me falhou, não, perdão, me falhou a memória agora, né? Mas lá no território, os parentes já sabem, né? A cura que é do derrame, né? A cura do derrame. Então, tipo assim, lá no território, vários parentes já curaram outros parentes com remédio tradicional, assim, do território. E só foi validado esse ano aqui na FPA, porque um branco botou no papel e falou que fez a pesquisa e comprovou, né? Lá a gente também tem o remédio tradicional de picada de cobra, de escorpião, de vários bichos, mas só vai ser dito que isso é medicina quando um branco colocar no papel, na folha, né? E aí eu também coloco uma pauta aqui, o quanto a universidade indígena ela é importante nesse momento, né, da construção da universidade indígena. Esse ano passado aconteceu o último evento lá em Santarém, né, de criação, enfim, de onde vai ser polo, onde vai ser base e tudo mais da universidade indígena, né? E o quanto é importante nós, enquanto indígenas, se situar quem vai ser reitor, quem vai ser os professores, né? De quem vai estar na cozinha a quem vai estar dentro da sala de aula, né? E o quanto é importante a gente se situar em todos os movimentos. E como é que tu vê hoje esse movimento, né? Se ele está situado, se ele não está, porque assim... Essa é uma visão minha que eu coloco enquanto taigo indígena do território que tá aqui, né, nesse meio tempo em Belém já e tenho acompanhado muita coisa de perto, porque isso é muito novo pra gente, querendo ou não, principalmente pra mim, né, que saí agora de Santarém e venho pra Belém, só eu e os parentes, assim, de família de sangue não tem ninguém, só é parente de povo e a gente segue junto, né, então, assim, falar da importância do movimento em si, da população em si do Brasil se situar de onde a gente estamos, né, que não é sobre esquerda, é sobre direita, como é que tu vê isso num âmbito lá em Brasília, mas aqui também nos territórios? Só antes de tu falar, eu queria pedir uma licença pra eu ir no banheiro que eu tô... Pode ir, continuar. Mano, é fundamental, né? O povo brasileiro, infelizmente, está cada vez mais dividido para defender ou o lulismo, o petismo, ou o bolsonarismo, ou, enfim, a direita, né? É claro que a gente tem um lado, né? A gente é de esquerda no sentido mais teórico da palavra, mas quando a gente vai olhar para o que se diz de esquerda no nosso país hoje, é indefensável, né?
E, de fato, a gente vê que não vale a pena comprar essa briga. Não vale a pena comprar esse tipo de briga e dividir o nosso povo por conta disso, para defender esses lados que eu citei. O Galo, que é um parceiro lá de São Paulo, né, de luta também, ele diz, né, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou de baixo. Então a minha luta não é de esquerda contra a direita, né? Os de baixo contra os de cima. Sim. Eu acho essa ideia muito foda, né? Pô, assisti o podcast de vocês, né? Quando vocês falou lá no Podpah, eu vi que ele falou que até a Chay colou também, o Thiago, mas Exatamente. continue. Então, e aí em 2013, teve um cara que foi preso no Rio de Janeiro, que é o Rafael Braga. Ele foi preso, é uma história bizarra, né? Um homem negro que era catador de recicláveis foi preso lá nas manifestações de junho de 2013, mas ele não estava participando das manifestações. Ele só estava passando e coletando recicláveis por perto, mesmo assim ele foi preso e por estar com desinfetante na mochila foi acusado de que ele ia fazer uma bomba, um coquetel molotov, alguma coisa assim. E ele está basicamente preso até hoje, né? Hoje ele está em regime semiaberto, mas continua privado de liberdade, né? De alguma forma. É uma história bizarra. Mas teve uma época em que ele foi para prisão domiciliar e aí ele saiu e no muro do lado de fora tinha uma frase pichada assim, né? Você só olha da esquerda para a direita. O Estado te esmaga de cima para baixo. E aí ele tirou uma foto com essa pichação e ele voltou para o regime fechado por causa disso, que ele publicou essa foto. Mas enfim, para falar sobre essa frase, né? Você olha da esquerda para a direita, o Estado te esmaga de cima para baixo. Sim. A gente precisa criar mais essa noção, né, de qual é a luta de fato. Porque se a nossa luta for esquerda contra a direita, e ressaltando mais uma vez, né, quando a gente olha para o sentido mais teórico, histórico da esquerda, sim, nós somos de esquerda, mas quando a gente olha para o sentido prático e acha que a luta é esquerda contra a direita, a gente coloca trabalhador contra trabalhador, indígena contra indígena, negro contra negro, favelado contra favelado, e não é isso que a gente quer, sabe? A gente quer que o nosso povo se una, independente em quem esse povo vota. Sim. Antes de vir pra cá, eu falei, eu tava em Florianópolis, né? Santa Catarina, um estado que a galera, né, taxa muito como nazista, fascista e não sei o quê. E, de fato, é o estado com a maior quantidade de células neonazistas do Brasil, mas isso não resume a população inteira do estado, né? E aí eu fiz uma mesa de debate lá para falar sobre as relações entre a causa palestina e o genocídio que acontece aqui no nosso país. E eu fiquei muito surpreso que lotou muito, foi muita gente, sabe? Eu fiquei muito feliz, mostrando que tem muita gente de luta, né, em Santa Catarina. Comecei minha fala, inclusive, né, falando licença para chegar nesse território que é Caingangue, Xokleng, Guarani. A galera me ovacionou, falou, é isso aí. Depois veio uma galera conversar comigo e falou, mano, é isso mesmo, uma galera indígena, falou, da hora que você falou isso, sabe? Porque a gente é invisibilizado aqui, como os povos indígenas são invisibilizados em São Paulo, no Rio e assim vai, né? Mas enfim, isso para dizer que lá na plateia teve uma pessoa que pediu a fala, e aí era um rapaz, um jovem que se apresentou como motoboy, como entregador de aplicativo, e a fala dele foi justamente nesse sentido, de falar que ele odeia ver a esquerda taxando, né? Os motoboys são fascistas, os motoboys são de extrema direita, são isso, são aquilo. O Galo, né? Foi o Galo que falou isso? Não, é um rapaz que foi lá na minha mesa que eu participei lá em Florianópolis, né? Ele nem é conhecido, né? É um rapaz comum, assim, né? Um motoboy que me acompanha foi lá e fez essa fala muito foda. E eu tô citando isso aqui porque esse é um exemplo, né? Tipo, mano, não me interessa se o motoboy votou no Bolsonaro, no Lula, se lá em São Paulo ele votou no Pablo Marçal ou no Boulos, não interessa, mano. Interessa se esse cara tá disposto a fazer luta, fazer greve, fazer o break dos apps, né? E lá em Salvador eu peguei um Uber um dia antes. E aí o motorista do Uber tava falando assim, né? Que ele perguntou pra mim assim, né? Desculpa perguntar, quanto que deu sua corrida? Aí eu falei, ele falou, olha só, o Uber tá pagando metade disso pra mim. Tá ligado? Ele falou, o carro é meu, a gasolina sou eu que coloco, não sei o que, e o Uber fica com metade do bagulho. Então, tipo, você vê, mano, a galera quer ficar taxando essa galera como são todos reacionários, são de direita, né? E supostamente por serem de direita, supostamente por votarem na direita, são inimigos e a gente tem que virar a cara pra eles, e não é isso. Mas se tu trocar um papo com ele no carro, né? No trânsito, tu vai ver que os pensamentos são alinhados, ele tá cansado de ser explorado, né? É isso. Tudo isso pra dizer que eu acho que a nossa luta é essa, mano. A luta é o povão unido pelas mesmas causas e tentar tirar cada vez mais desse bagulho de candidato A ou B e se matar pra defender isso ou aquele, inclusive mostrando cada vez mais como eles são dois lados de uma mesma moeda. E quando eu digo isso, digo, por exemplo, que ano que vem tudo indica que eu não vou votar no Lula. Não vou votar, se tiver que votar no Lula, eu acho que provavelmente vai ser o caso. E a esquerda fica louca, né? A esquerda mais liberal, lulista. Ah, mas como que a gente vai derrotar a extrema-direita e o fascismo? Gente, de que forma que o governo Lula está combatendo a extrema-direita? O fascismo não está. Pelo contrário, ele está alimentando a extrema-direita. Voltando para a pauta indígena, né? O governo Lula, ele está
além do que ele próprio está fazendo, que a gente já citou aqui, privatização de rio, petróleo na Foz do Amazonas, ele está cheio de figuras ali que tem um histórico de combate aos povos indígenas, como a ministra Simone Tebet. Simone Tebet é uma latifundiária do Mato Grosso do Sul que passou uma vida inteira legislando contra os indígenas e a favor do agronegócio. O vice Alckmin, que eu citei aqui, né, o Alckmin em 2018, ele foi candidato à presidência, dizendo que ele iria armar os ruralistas. Ele iria liberar o porte de arma para os grandes agropecuaristas do estado, aliás, não só de São Paulo, mas do Brasil, que ele queria, né, ser candidato à presidência. Tá ligado? A gente tem o próprio ministro da Agricultura e Pecuária, né? Que é o ministro do Agronegócio, que é o Fávaro, que ele, olha o nível de absurdo, ele se licenciou do cargo dele de ministro para voltar para a Câmara dos Deputados para votar a favor do marco temporal. E depois ele volta pro cargo de ministro do Lula. Pra controlar como eles tá querem, lá. né? Ele tá lá, tá ligado? Simples assim, né? Simples assim, gente. Isso. Então, achar que esse governo, esse projeto vai derrotar o fascismo e a extrema-direita e os nossos problemas vão ser resolvidos através deles é ser muito ingênuo, para dizer o mínimo. Com certeza. Queria dar um time aqui nesse papo, só pra... né, a gente tá aqui na COP e acabou de chegar aqui no estúdio o maior símbolo de resistência que a COP tá vendo, né? A COP mostrou pro mundo uma mulher guerreira, uma mulher que não tem medo de enfrentar o governo, não tem medo de enfrentar presidente, não tem medo de enfrentar governador, porque ela sabe que ela tem um povo com ela, né? É a o base. povo tá com ela. Queria convidar para sentar ao lado de Chavoso da USP, Auricélia Arapium. Seja muito bem-vinda, acabou de chegar aqui. Chegou da correria, né? Pô, que maravilhoso isso aqui, mano. É a história acontecendo diante dos nossos olhos, né? Sim. Seja muito bem-vinda, Auricélia, seja muito bem-vinda, mãe, né? Onde é que você tava? Porque chegou atrasada. Qual é os corre da COP? Muitíssimo. Não vejo a hora de acabar essa COP, porque acho que pelo andar da carruagem não sairemos daqui com bons resultados. Mas, enfim, a gente estava numa entrevista também ali, falando sobre o mercado de carbono, né? Uma conversa, inclusive, com empresários do ramo do mercado de carbono. Agora a gente citou o mercado de Então, carbono. a gente estava ali com minha liderança lá do meu território, que vai vir aqui também, né? Num papo, assim, de levar eles com a visão deles, a gente com a nossa, assim, de território distinto. Era empresário dos Estados Unidos e da Suíça. Mas, no final, ele foi um papo, né, no final, assim, bem bunda, dos pontos de vista. A gente não estava negociando território, né? A gente não estava... Que é um mercado... É uma falsa solução, o mercado de carbono. Mas, enfim, foram o dia todo de muita correria, como tem sido, né? A gente chegou a reunir hoje com o presidente da COP, alguns ministros do governo Lula, e foi difícil o papo. Foi difícil. Olha aí, o movimento indígena conseguiu uma reunião, né? Como é que a gente conseguiu isso? Queria que a senhora explicasse aí. Olha... Como que a gente chegou nesse... E aconteceu muita coisa já nessa primeira semana, mas é uma COP histórica também. A COP daqui ela vai ficar muito marcada para as histórias da COP, né? Das que a gente participava, não conseguia ter essa participação social, popular e muito menos manifestações. Então, a gente já começa a COP com várias manifestações, né? Então, houve muitas conversas, muitos ataques ao ato do segundo dia da COP, que foi um ato protagonizado pelos povos do Baixo Tapajós, né? Então, criou-se um clima de muita tensão dentro do próprio movimento indígena, dos movimentos do governo e da ONU também, tanto que a ONU e o governo brasileiro ficam nesse jogo, um jogando a responsabilidade para o outro. Teve hoje o ato dos parentes Munduruku do Alto e do Médio Tapajós, e nesse ato, como a gente está em locais separados, né, a gente não está conseguindo fazer uma comunicação. Aí, quando nós vimos que os parentes estavam lá, a gente, vamos dar uma força lá para os parentes. Só que quando os parentes chegaram, eu cheguei já depois, eles já estavam reunidos com a presidência da COP e os ministros, e os parentes ficaram na porta também, dizendo: a gente também não vai sair daqui enquanto não emplacar essa agenda, né? E a nossa meta é o Lula. É chegar com o Lula, né? Porque por mais que seja uma COP, um evento da ONU internacional, nós temos as nossas pautas do Brasil pendente, que devem fazer parte das soluções
das mudanças climáticas, né? Nós somos e nós temos a solução. E aí a gente teve uma reunião, né? Depois fomos para um local e, enfim, ficamos muito tempo lá reunidos. Eles nos ouviram, mas sem solução nenhuma para os problemas. E a gente encaminhou uma reunião, porque o Lula, dependia do Lula as nossas reivindicações. Então ficou para amanhã uma nova reunião com a Secretaria da Presidência, creio que o ministro Boulos. E aí, para a gente, né, receber essa resposta do presidente Lula. Foi um resumo do resumo. Do dia. da Só o reunião. dia. Do Só o dia. dia, porque tá uma loucura, né? Hoje o Chavoso Mas é legal, sabe, fazer esse resumo do dia, porque nas outras COP que eu já participei, assim, a gente fazia resumo das negociações. E eu, particularmente, não estou acompanhando, apesar de ter credencial, não estou conseguindo acompanhar as discussões lá dentro, para levar para os parentes o que está sendo negociado, o que está sendo encaminhado, né? Está sendo um negócio bem diferente. Uhum. Essa COP tá... já entrou pra história, né? Como a mais participativa, né? Dos povos indígenas. Mas e aí, que participação é essa? E todo mundo credenciadinho, bonitinho? Ou é quem veio pra luta mesmo pra conseguir, né, forçar essa conversa com o governo? Mas assim, a senhora acabou de chegar, né? Vocês... O Chavoso conheceu ela através daquele vídeo, né? Eu queria muito falar sobre isso. Porque, assim, isso aconteceu num time, assim, que só Tupã pra fazer acontecer do jeito que aconteceu. Foi algumas horas antes dela vir lá no podcast falar, né? Queria que ela contasse, né? Tu compartilhou o vídeo, pô, ela ficou felizão aqui. Tá fã também, né? E aí, como eu falei, não é porque é minha mãe, não é porque é do meu povo, mas ela tá se formando o símbolo da resistência durante a COP. Eu vi, inclusive, uma matéria no Farol Brasil, né? Que a capa do vídeo era sobre isso. E aí, pô, isso é muito bom porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Antes de acontecer a COP, eu sempre falava pros meninos, vai acontecer alguma parada, alguma coisa vai acontecer. Eu falava pra todo mundo. E, bicho, no primeiro dia, ela tá na COP, perdida na COP. Conta aí. Porque apesar de ser depois, a gente foi pro podcast, aqui pro Aldeia Urbana, e a gente não conseguiu contar, né? Sim. O que aconteceu de fato ali. Bem como acho que é importante falar do ato nosso, como se deu. Eu acho que tudo, assim, na nossa organização, tudo é guiado pelos encantados, né? Tudo, assim, nada é programado. Tanto o ato do dia 2 quanto o que aconteceu lá no dia 1 da COP também não foi nada planejado. E aí a gente já vem fazendo uma incidência, né, de denunciar o governador do estado do Pará, a família Barbalho, que impera aqui nesse estado há muito tempo, com muitas violações de direito, que é uma família tradicional, né, do que eles falam. Assim, eu estava participando de uma atividade, eu tinha que correr para outra, né, e depois já tinha o podcast. Então eu estava procurando a saída, né, a saída de lá. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui presa, onde é que sai nesse negócio? E aí eu vi um evento da Hidro e eu já fiquei, caramba, um evento da Hidro aqui, da mineração e não sei o quê. Então, eu ouvi falarem o nome dele. E eu fiquei tipo, pô, deve ser alguém representando ele, deve ser alguma homenagem, alguma coisa assim. Aí alguém falou pra mim assim, não, mas o Helder Barbalho tá aí. E eu tava sozinha, gente, de parenta, assim, tinha 2 outras pessoas comigo, né? Mas eu tava só, assim, e foi automático. Pô, bulei a segurança do Helder, subi, não sei contar como, porque parece que a gente já não é mais a gente, né? Parece que é agido mesmo pela nossa ancestralidade, assim. E comecei a falar, quando ele era na hora que ele assina. Aí depois, eles pararam de falar, assim, imediatamente, quando eu comecei a falar, aí, tipo, mulher travou, ela ficou gaguejando, assim, não conseguia. E aí voltou a falar, porque o segurança ficou bem assim, desça daí. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, eu falei, eu não vou descer. Ele falou, desça daí. Aí eu falei, eu vou descer, mas o Helder é um falso. E aí foi isso. É um falso mesmo, porque, ó,
a feição que ele fez quando ele começou, ele se conhece. Ele conhece De já. longas Ele datas aí. conhece. E aí quando ele viu que ele ia se enrolar ali, ele começou a rir e ficou todo sem graça. Mas não foi bem diferente da reação dele nessa reunião. Que ele levantou, bateu na mesa, agiu como ditador, gritou com nossas lideranças. Isso não é o que eu tô falando, né? Que todo mundo que tava lá viu isso. E tentou intimidar, né? Na base do grito, na base assim, de querer se postar. Eu sou governador, tenho poder para tudo, posso mobilizar tudo que eu quiser agora. Pensando que os parentes iam cair no medo e não cai. A gente não tem medo, a gente não, né? Arapiuns não tem medo, Baixo da Pajós não tem medo. E é por isso que a gente é tão criticado pelas outras instâncias do nosso movimento, né? Mas assim, bora também passar para essa aí do que a gente fez na COP, né? Que também não foi nada planejado na Blue Zone, né? Foi, como a gente tá falando sempre, o movimento indígena, principalmente nós do Baixo da Pajós lá, que eu conheço, a base dele é a encantaria. A base dele é ancestral. O movimento indígena do Baixo da Pajós só começou a ser formado por conta da ancestralidade, que é uma história que a gente já contou em outros podcasts, né, e tudo mais. Mas assim, é incrível como isso acontece, o timing das coisas, o tempo que tem que acontecer é perfeito, né? Nem como falei, nem sempre como a gente quer. Mas aí a Copa ainda vai rolar, né? A Copa ainda tem muita coisa para aparecer, ainda tem muita coisa para acontecer, muitos debates a serem feitos, né? E aí vem aquela pergunta de novo, o que a gente está esperando? O Baixo da Pajós já deu logo de cara nossas boas-vindas para ele, né? Falando, ó, aqui é o Brasil, que não é Dubai que você não pode levantar uma placa que tu some no outro dia, né? Que é o Brasil, a gente vai falar assim, a gente vai denunciar, né? E como é que tá, assim, no âmbito até nacional do movimento indígena e dos outros movimentos também, tá rolando, né, a Cúpula dos Povos, que é o nosso evento, paralelo com a COP, que não vai resolver nada, vamos reunir os povos e fazer a Cúpula dos Povos, né, para debater. Então, o que é que a gente pode esperar, assim, da COP? Tu também, a pergunta vai para os dois, assim, né, de diferentes realidades. O que vocês acham, assim? O movimento indígena pode se reerguer de novo, assim, numa tal forma de fazer valer mesmo, não só o povo do Baixo Tapajós, mas os outros povos também, né? Mais cedo eu falei aqui que era até um discurso polêmico que o movimento indígena nacional deu uma amansada com o retorno do Lula, né? Então, queria que vocês falassem sobre. Pode falar. Obrigado. Boa pergunta. Acho que teve um certo enfraquecimento das lutas, sabe? Assim, um certo receio, um certo medo. As pessoas falam muito, porque a gente não tem que fazer isso porque é tudo que o bolsonarista e o fascismo quer. Algo que eu não concordo, né? Porque as mesmas violências que a gente sofreu no governo lá do inelegível, a gente sofre agora, sabe? Parece que os projetos continuaram. E aí eu não vou tirar o mérito de que diminuiu o desmatamento. Eu acho que há uma discussão por parte da ministra Marina Silva, preocupação com o meio ambiente, até um certo silenciamento do governo, né, com a ministra, há uma pressão. E acho que com o próprio Ministério dos Povos Indígenas, super compreendo os parentes que estão nesse espaço, que tem que defender ali o governo, né? Eu jamais me imagino num espaço desse. Assim, mas eu sempre tenho dito, porque os parentes ficam falando, as lideranças, não, mas a gente tem que ir com calma, a gente tem que ter estratégia para a gente não dar palco para os bolsonaristas, para os nossos inimigos. Cara, a gente está no governo inimigo também, porque a partir do momento em que privatiza o nosso rio, que entrega a iniciativa privada, que não tem grandes incidências, o Lula podia vetar todo o PL da devastação, por exemplo. O Lula podia vetar todo o marco temporal, mesmo que fosse para o Congresso, mas ele tinha que mostrar, e ele não fez isso. O governo do marco temporal, o movimento indígena se retira da conciliação do marco temporal, mas o governo, o Ministério dos Povos Indígenas decide continuar, né? E sempre nessa justificativa de que, mas é governo, a gente está ali, mas eram nossos parentes que estavam ali negociando nossos direitos, né? Que são negociáveis. Tá uma tensão, sim, no movimento, sabe? Por conta do ato. Inclusive a marcha dos povos indígenas, e ainda se sai, não sai, dia 17 é dia dos povos indígenas na COP. Então, hoje, eu conversei com uma liderança da PIB,
que foi pergunta assim, aí é por causa de nós? Ele falou, não vou mentir não, é assim, é por causa do ato de vocês. Então, o governo continua jogando um contra o outro, igual o Helder Barbalho faz aqui. Sim. O governo Tutelando. fica, sabe, jogando um contra o outro, e é isso que vai acontecer. Se não sair a Marcha dos Povos Indígenas, para os outros parentes, quem impediu foi o movimento indígena do Baixo Tapajós. Né? Porque fomos comparados, inclusive, a fascista ao 8 de janeiro, gente. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Nós temos as mesmas pautas, nós somos movimento indígena. E cada um, como bem disse, as notas ali têm sua autonomia, a sua forma de organização. O ato ele não foi um ato pensado, e aí eu faço questão de contar, né, porque muita gente não sabe. Eu na coletiva ontem eu também não falei detalhes, mas estou me sentindo muito bem à vontade para falar aqui, porque ali a gente ficava, os caras, né, a gente tem que andar em ovos com a imprensa, com a mídia, porque a gente não sabe o que é. Mas eu aqui pode, né, detonar. Nós estávamos num ato, Saúde e Clima. Então, fomos impedidos, né? Eu diria, fomos de falar mesmo, de usar a nossa fala. A gente não conseguia cantar, o nosso grito não conseguia ecoar. Então, eu estava inscrita para fala no carro-som. E aí, eu chamei a minha coordenadora, né? A minha liderança, né? Eu já estive nesse espaço, né? A Auricélia, a maior liderança, eu tenho as lideranças do meu território, né? O Jairo Arapiuns é minha liderança, ele é coordenador do meu território, ele está muito mais acima de mim, assim como a minha cacica, que é a minha mãe, inclusive, e a Margarete, que é a nossa coordenadora do CITA. Então, há sim, hierarquias no movimento indígena e há um respeito. Eu não poderia, minha coordenadora estava lá, falar sem ela, e até porque somos mulheres, então o pessoal, não vai falar, não dá tempo. E eu peguei o microfone, parei de falar, para os parentes que estavam no ato ecoarem a voz. Né? E falei, ouçam a voz da floresta, ouçam a voz dos povos, ouçam a voz da ancestralidade. E aí, né, eu fiquei segurando o microfone e a mulher falando, eu falei, dá licença, eu não terminei a minha fala, sabe? E aí chamei a Margarete ainda nessa situação, então ele já estava puto assim com a gente. Mas ela não pode falar muito não, porque tem um monte de gente na fila para falar. Aí não, mas ela vai falar. Nós viemos aqui para falar. Gente, como é assim? A nossa voz não vai ser ecoada. E aí, quando a gente desce, a galera abre a inscrição, porque ainda tinha inscrição disponível ali. E aí, eu fiquei já chateada. Eu falei, parente... E aí, em certo momento do ato, dobra antes, né, nessa área de segurança. Eu falei, parente... E eu me responsabilizo por isso. Vamos avançar. Muito parecido com Brasília, né? Muito parecido com Brasília. Vamos avançar. A gente precisa fazer nosso ato lá. A gente não pode ser silenciado assim. E fomos. Só que o que aconteceu? Nós achávamos que íamos só nós, né? Mas a gente não sabe, eu não posso falar pelos outros, se eles compreenderam que a marcha seguia rumo à Blue Zone, se eles se enganaram, porque o carro-som mudou de rota, ou se eles foram mesmo para acompanhar, eles né? Foram mesmo para acompanhar. Os povos indígenas foram, então a gente vai dar apoio. E aí surgiram muitas falas, só que quando chegou lá, a gente ia só fazer um ato. Fugiu dos nossos controles, né? E aconteceu aquela situação. E é isso, a gente está sendo taxado, está sendo criminalizado, porque a ONU está muito em cima do Brasil para dar uma resposta. É possível, inclusive, que saia, porque se eles vão usar a lei do terrorismo, é possível que saia até o final da COP e a gente vá preso, por exemplo. Saia um mandado de prisão, é possível. Né? Mas que a criminalização ela vai acontecer, vai. Mas a gente não quer sair daqui só com isso de resposta, né? Da criminalização. A gente quer sair, de fato, com respostas e soluções. E uma é que eu volto a dizer para o presidente Lula revogar o decreto de privatização dos rios da Amazônia, porque isso, sim, seria uma resposta dado à COP, a nós, povos indígenas, e ele sairia muito bem, que já chega de fazer o que continuam fazendo com esses discursos falsos, né? Enquanto discursa bonito na COP e em outros meios, o nosso território continua sendo atacados por essa galera toda aí. Eu falo. Bem pesado, cara.
Eu acho que isso casa muito com várias coisas que a gente falou mais cedo aqui, né? Sobre como quando a esquerda entra para o governo, geralmente ela sai da rua, ela desmobiliza a rua, ela desmobiliza a luta. Então, assim, eu digo lugar de esquerda na rua, né? Eu estou falando esquerda como uma forma de englobar movimentos de luta em geral, né? Movimento indígena, negro, feminista, LGBT, sindicato. Então, esse grupo tem que estar na rua, tem que estar lutando, tem que estar pressionando. E quando entra para os governos, geralmente a tendência é se afastar mais desses movimentos de base, ou é se enfraquecer, ou é desmobilizar. E é isso que a gente está vendo acontecer aqui, né? E essa questão de criminalizar essa luta mais incisiva é completamente absurdo, tá ligado? Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que fazer muito mais, assim, sabe? Eu sou a favor do quebra-quebra total. Eu sou o primeiro a tá lá no meu, não vou ficar falando coisas que eu já fiz aqui, né? Mas eu apoio incondicionalmente, porque a gente tem motivos mais do que de sobra pra atear fogo nesse país que é uma de ponta porta? a ponta. Uma Gente, porta quebrada. pelo amor de Deus, sabe? É gente sendo decapitada nesse país, é gente sendo, criança sendo morta Nossos territórios que são invadidos todos os dias. Povos indígenas carbonizados, sendo mortos, sabe? gente. O caso, né? Tantos casos, né? Nega Pataxó lá na Bahia, porque a Bahia é um caso também muito significativo, muito sério, pelo fato de ter um governador autodeclarado indígena, né? Que é o Jerônimo Rodrigues do PT. Pois é, o Jerônimo do PT se autodeclara indígena, o povo Pataxó e tá sofrendo pra caralho na mão da PM dele lá no sul da Bahia, sabe? Então ele é um governador que bota o Cocari e fala que apoia, mas bota a mesma polícia pra ir lá fazer terrorismo nos territórios, onde a nega Pataxó foi assassinada, por exemplo, né? Com os madeireiros lá, os jagunços lá, mataram ela e até balearam o irmão dela também, né? Mas enfim, então é isso. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais na rua e cada vez mais radicalizado, sim, e eles vão fortalecer a criminalização dos nossos movimentos, mas a gente tem que estar fortes e unidos contra isso, e tem que tacar o foda-se pra essa galera que é de esquerda, que se desaliada e que vai condenar a gente, porque eu também vi muitos comentários, assim, bizarros na internet, sabe? Essa galera lulista tá com muita mania de chamar a galera mais radical de quinta coluna, né? Não sei se vocês sabem, mas enfim, quinta coluna é um termo que é usado para definir infiltrados, né? Pessoas que se infiltram no movimento para querer prejudicar a imagem do movimento. Então a galera dizendo que os indígenas que estavam lá fazendo o ato são isso, são quinta coluna que estão ali para prejudicar o Lula. Foi estratégia da direita. Isso Sim. que a gente fez foi estratégia da direita. Falar que era pessoas bolsonarista infiltrado ali. Não, Gente, hoje eu isso é ouvi de uma bizarro. liderança indígena que perguntou pra mim assim: vocês foram influenciados, né? A fazer Sempre aquilo. assim, sempre que a gente Sempre tem é. autonomia. E outra, desculpa cortar, quando aconteceu aquele bagulho do 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe, claramente, tem que ser condenada, criminalizada, eu falei, muito cuidado com a forma como a gente vai criticar isso, gente. Porque se você vai pelo discurso de que aquilo ali é um ato terrorista, quando a gente for fazer o mesmo, vai recair sobre nós. Dito e feito, sabe? Na hora que tava rolando lá, eu pensei exatamente, eu falei, e agora? Entendeu? Porque aquele tipo de manifestação ali, eu digo, a forma eu não acho um problema. O conteúdo, sim. Qual era o conteúdo? Eu digo do 8 de janeiro, né? O conteúdo é uma tentativa de golpe fascista para botar o Bolsonaro ou os militares na presidência. Aquilo ali a gente tem que ser totalmente contra. Mas a forma da manifestação, a gente, como revolucionários, como pessoas de luta, não pode ser contra, gente. Sabe? Aquilo foi feito em 2017, lá nos ministérios no governo Temer. Foi feito em 2013 e é legítimo, tá ligado? E aí, em 2016, a Dilma cria essa lei antiterrorismo por causa dos protestos de 2013. Então não é de hoje também que eles estão vindo pra cima dos nossos movimentos. Agora piorou, né? Porque o Lula e o Flávio Dino, quando ele era ministro da Justiça, ele criaram aquele pacote da democracia, né? Que basicamente aumenta as penas por décadas aí para quem for acusado de tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, né? Que é justamente fazer esse tipo de protesto mais incisivo. Que aquilo também, pelo amor de Deus, gente, foi chutar uma porta, a galera tá querendo comparar com depedrar todo o Congresso Nacional, sabe? Defecar Ainda lá foi dentro pouco, do- tem que quebrar mais porta. Deixa eu ficar quieto que ó, já tô dando muito trabalho pros meus advogados. Mas que os advogados são bons pra caramba. Então, São. inclusive, pô, o papo tá tão bom aqui, tá um negócio, vocês estão gostando, galera? Tá massa, né? Então, assim, só pra gente se encaminhar já, porque, né, foi atrasado. Queria falar, bicho, tu puxou esse negócio aí, falar que tu lavou nossa alma lá na CPI dos Pancadões, deu papo mesmo pra aquele Rubinho lá, tá ligado? Tem que ouvir mesmo. Que bom que a gente chamaram, isso Sim. ficou fake. Que bom que ele chamou o Salvador pra também Sim. falar, vocês dois foram... Lavaram nossa alma, na assim. verdade, foi nessa CPI que eu te conheci, aliás. Que da Que eu hora. fiquei, caralho. Ontem eu encontrei Samia Bonfim e a... Como é o nome? Eu me esqueço.
De São Paulo? É, de São A Paulo. Mônica Seixas? Não, que tava na CPI contigo. Ah, tá, Amanda Pascoal. Isso, pô. Ela falei, tava aí também. que encontro doido. Amanda é da hora. Então, assim, a gente tá com uma galera aqui no estúdio, né? A galera que tá acompanhando na live aí, não se preocupem. Não se preocupem com esse improviso, porque não vai ser esse o vídeo oficial, ele vai sair ainda no YouTube, certo? Vocês vão poder acompanhar com mais qualidade, com mais conforto. Só que pra gente agilizar o final dessa live aqui, cara, a gente falou sobre o distanciamento entre movimento, né, negro e indígena. Mas aí eu queria te falar que, comentando em cima também daquilo que tu falou que tu achava, né, antigamente, quando tu era menos politizado ou não politizado, que a revolta ia vir lá do sul, que a revolta ia vir de lá. E assim, eu analisando tudo isso, eu acho que a revolta vai vir daqui. Eu acho que não tá vindo daqui. Porque assim, o movimento indígena do Baixo Tapajós carrega o movimento indígena nacional nas costas. No governo, Nos últimos atos, últimos né? anos, últimos atos. Quem botou a cara a tapa foi a gente. Quem teve peito pra ser criticado, como tá acontecendo agora, foi a gente. Quem buscou conversa de forma agressiva mesmo foi a gente conseguiu isso, conseguimos revogar a lei, já conseguimos revogar a lei municipal, lei estadual e vamos conseguir revogar esse Federal. decreto aí, né? Então, assim, esse distanciamento, a gente viu que aqui no Pará, em janeiro, foi ao contrário. O movimento quilombola somou, professores, né? O movimento Juntos somou, né? O movimento da galera da rede social, galera, os comunicadores, né, sociais colaram, foi uma união ali revolucionária. Então a gente falava que começou a COP em janeiro. E aí, isso continua até agora. E o que a gente tenta fazer, Taigo, é justamente fazer o que a gente tá fazendo aqui agora. Trazer essa galera pra gente puxar essa parada. Porque eu sinceramente, eu não espero mais de ninguém, não. Já estamos nessa mesmo, bora que bora. Com Né? certeza. Ligado? Então, assim, pra falar sobre isso, eu queria dizer que a gente tá com uma galera aqui no estúdio muito zica, né? Eu queria que eles viessem pra cá, pra frente, aqui Aparecer vocês aqui com a todos estão aí gente. pra vocês verem quem são os verdadeiros revolucionários nortistas aí, Sem pretos, contar- mulheres, gays, trans, indígenas, quilombolas. Cheguem pra cá, autistas, Autista. sim, claro, veganos, né? Inclusive, venham pra cá, galera, que Sem contar quem tá ali em cima assistindo sem também. contar que tem uma- temos uma galera ali em cima assistindo. A gente nem camarote. olhou pra cima em nenhum momento. Né? Então cheguem pra cá, apareçam nessa câmera, apareçam pro mundo ver a cara, nossa cara, né? NJC, Matias, né? Tabita, desguiados aí na casa. Então, Mururé, meu mano. A gente fez isso aqui, cara, com um esforço danado, né? Não saiu da forma que a gente queria, que seria no ao vivo. Mas vai sair da forma que Tupã quis, né? A gente organizou isso aqui com muita luta. Inclusive, queria pedir ajuda de quem tá assistindo, né? Nossa chave Pix vai estar aí na tela para você poder compartilhar, né? Anima esse Pix, Jota, né? Para ajudar a gente, porque, pô, isso aqui, né? É a gente que faz, a gente tira do nosso suor, a gente tira do nosso bolso, coisa que a gente não tem para tentar ajudar da forma que a gente consegue, que é através da comunicação, né? Então, Chavoso, Auricélia, Tati, Jairo, né? A galera que tá aí, muito obrigado por vocês. O Jairo é nossa liderança. Jairo é minha liderança, né? Dá um Cacique salve geral aí, do nosso Jairo, território. Cacique geral do nosso território indígena Terra Preta. Então, pô, é muito importante vocês estarem juntos. Saber que nós somos força, né? Já que não vem de lá, vamos fazer essa revolução daqui, mano, né? É nós, né? Um surara pra Norte. gente. Surara! Pô, foi muito massa. Eu queria agradecer você que ficou até aqui, assistiu até o final, né? Chavoso, dá tuas últimas palavras. Auricélia também, Taigon também, pra gente... ir É esse isso. after. Mano, eu preciso comentar um pouquinho rapidinho sobre essas últimas coisas que você falou, porque eu achei muito foda e concordo plenamente. Dizer, primeiro, máximo respeito pela mobilização lá do começo do ano na Seduc, que estava acompanhando sim, né, que eu não consegui falar sobre isso antes, mas acompanhei bastante, achei um movimento foda pra caralho, e eu não via uma mobilização em defesa da educação tão foda assim há 10 anos, né? Porque em 2015 a gente teve lá em São Paulo uma mobilização muito parecida, que foi de estudantes do ensino médio que ocuparam escolas durante um mês e conseguiram fazer o Alckmin recuar e tirar o projeto dele que ia fechar a centena de escolas, e a gente passou 10 anos sem ver uma mobilização tão incisiva assim, e aí a gente viu agora e foi muito foda, máximo respeito, fiquei muito feliz de ver isso e torcendo para que isso inspire e se espalhe, né? E que dê um rumo, um norte literalmente para a esquerda brasileira de um modo geral, né?
E junto disso, a questão sobre de onde que vai partir essa revolução no nosso país, né? Que hoje eu entendo que vai vir principalmente do campo, mas o campo unido com a favela, com a periferia urbana, né? E quando eu falo campo, tudo que vem do campo, né? Camponeses, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, esse povo tudo unido com a gente que está lá nas favelas, porque as dores são muito parecidas, as causas delas também, as consequências da devastação ambiental recaem sobre todos nós, principalmente, né? Então eu acho que é isso. A gente que está lá no Sudeste, no Sul, a gente tem mais é que olhar e aprender com quem está no Norte e no Nordeste, sabe? Essas regiões têm muita coisa para ensinar pra gente, principalmente pelas revoltas históricas que tiveram. A gente está aqui na terra da cabanagem, né? A Bahia teve a Revolta dos Malês, teve a independência do Brasil. Então a gente tem que olhar mais para esses lugares, essas lutas que o povo brasileiro em geral desconhece, infelizmente. Mas eu não tenho dúvida de que se essas lutas acontecem aqui hoje é porque vocês têm toda essa ancestralidade dessas revoltas lá de trás, inspirando e servindo de base de apoio para hoje. Eu acho que esse foi um dos podcasts mais da horas que eu gostei de participar. Galera! Falando isso, antes que o podcast Aldeia Urbana tem um presente pra tu, uma canequinha. Aí sim. Pra você levar pra lá, né? Não vou dar presente Muito pra ela, que eu obrigado. já dei o Cairon, né? O neto dela já deu o Cairon de presente pra ela. Mas, Da mano, hora. pô, Eu muito amei. obrigado. Que bom, muito bom ouvir obrigado isso, mesmo, mano. viu? Gostei Muito bom demais. ouvir isso, né? Pô, mãe, obrigado também por participar. De novo, essa mulher vai... Bicho, vocês vão ver só o que essa mulher vai fazer. Tá em todas. É os D, é os isso, D. né, família? É isso. Vai, mãe, rapidão. Gente, assim, eu fico muito orgulhosa de vocês demais. Eu já falei outro dia, eu falo sempre, vocês vão fazer revolução também aqui, sabe? Eu acho que, né, vai ajudar muito, assim, na nossa mobilização, no que a gente tem pensado para o futuro, se é porque é possível a gente pensar no futuro, porque a gente não tem nem tempo para isso, né? Só porrada por cima de porrada. Prazer demais estar aqui com o Chavoso, gente. Fiquei mega feliz. Feliz mesmo. E é isso, assim, acho que a COP não terminou ainda. A gente nem sabe se vai terminar, porque a gente tem visto muitas mobilizações. Eu comparei muito igual à ocupação da SEDUC. E para nós, a COP, ela começou na ocupação da SEDUC. E aí a gente sempre falava isso, e falava também que se a lei não fosse revogada, não ia ter COP. Era. Né? E quando a gente veio, e eu sempre falava, aí o pessoal falava, olha o que tu vai aprontar, olha o que vocês vão aprontar. Calma, a gente vai pra COP. E eles ficaram muito atentos, assim, né? Quando eles viram o pessoal, principalmente do Ministério, que a gente não foi pra aldeia COP, a gente não aceitou estar naquele espaço ali enjaulado. Porque já era uma intenção do Helder em 2023 lá em Dubai, ele já falava isso, que queria ter um espaço só para os povos indígenas, e eu já questionava isso. Eu acho que eu comentava com o Christian isso. Eu já questionava isso. Pô, a gente vai ficar num espaço como assim, uma atração turística para gringo ver. A gente vai estar... E é o que eu estou sentindo, né? E aí... a gente foi, e a galera já tava assim, porra, o que esses caras vão aprontar? Por que eles ficaram separados? Tava todo mundo. Só que eles não esperam, assim, né? Porque a gente não avisa, atende. Quando vocês forem fazer manifestação, avisa a gente. Tá bom, a gente tem... E mesmo o Helder Barbalho nos monitorando, né? Porque a gente está sendo monitorado, inclusive, pelo programa que era para nos proteger. Eles não dão conta, não, porque não é de nós, não é eu, Auricélia. Vem do outro mundo, vem lá da espiritualidade, né? Aquilo que a gente não vê. Então, é impossível eles nos monitorarem, porque eles não veem, eles não sabem como. Como é que vai monitorar o encantado? Né? Não é. Então é isso. Eu espero que a COP traga esse protagonismo indígena, como a ministra tem falado muito, a participação. Gente, não é dessa participação que a gente está falando. A gente está falando de participar das propostas. Realmente Ser reconhecidos. Né? É disso que a gente está falando. Trazer um monte de gente, ok, a gente vai trazer. Isso é participação? Isso não é participação. Isso é trazer que o tempo todo esse discurso já é a COP com maior participação. Peraí, não é isso. Não é disso que a gente está falando. Parece que a gente fala assim, e as pessoas não entendem e se entendem, né? Fazem que não. Mas é isso, gente. Olha, estou feliz demais. Eu saio dessa COP, eu acho já com meta cumprida enquanto movimento indígena do Baixo Tapajós, que só eu sei o que foi difícil mobilizar recursos, porque a gente não veio com recurso do governo, né, Taigo? Sim. A gente ficou louco, assim, tipo... Uma semana antes, a gente não tinha um ônibus. Tem que fechar o ônibus.
E isso me recaiu muito, porque eu fui na Assembleia e eu falei, só tinha um ônibus. A Auricélia consegue mais um? Eu consigo, sem nem um centavo. Consigo ônibus, consigo alimentação, Mas na consigo aldeia local. falando que ia ter. Vai ter ônibus. Sim. Então foi muito assim difícil. Obrigado, Jairo, também pelo apoio como coordenador do nosso território, mas a gente conseguiu chegar, fazer história e vamos fazer muito mais. Vamos ver o que vem por aí, né? Hoje para de sair o pulto da reunião, então já tava. Depende da reunião, nós já vamos embora hoje. Então, Lula, revoga que a gente já vai embora, a gente vai te deixar em paz, pô. Sabe? Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Obrigada. É isso, gente. Obrigado pelo papo. Obrigado, família. Mano Tyron. Vou só dar as considerações finais aqui, né? Claro. Dizer que o Christian não deu um presente pra mãe dele dessa, mas pega ali a outra. Produçãozinha nossazinha chegou agora também. que tá chegando. Mas eu quero dar esse aqui pra Auricélia também, né? Que isso aqui foi da nossa primeira lançamento, né? Das nossas... E aí eu Pronto. falei que eu ia... É porque a gente não levou naquele dia, né? Aí tá ganhando agora. Naquele dia a gente não levou, então tá aí, Chavoso, Demais. Auricélia. Tá vendo? Dizer que eu tô muito feliz, né? Tô muito grato. A gente trabalhou bastante, cara, pra ter Chavoso aqui, né? A gente trabalhou bastante pra ter nossa delegação aqui também na COP, Auricélia. Noites e dias aí a gente correndo atrás de parceiro, financiamento, né? Correria pra arrumar escola, pra arrumar espaço pra ficar com os parentes, enfim, alimentação, muita luta, mas é isso, né? Isso que impulsiona a gente, é isso aqui. A gente tá na luta de fato, a gente tá incidindo, fazendo a diferença, né? Querendo ou não, a gente sabe que a gente tá fazendo a diferença. A gente vê, a gente sente que as pessoas esperam da gente. Né? Então, ver Chavoso da USP no espaço desse aqui com a gente, para nós é muito importante ver pessoas como você, né? Que é de uma outra realidade, de um outro estado, que vive de uma outra maneira, de uma outra forma, tá nesse espaço também lutando com a gente, né? Dizer que eu quero ver mais pessoas como o próprio Galo de Luta aqui, né? Quero lançar esse convite pro Galo de Luta, porque eu assisti o podcast dele e o teu, né? E eu vi quando ele falou ali da unificação dos movimentos, da sociedade em si. E é disso que eu prego também, né? Da unificação do movimento, da unificação da luta. Então, Galo de Luta, sinta-se convidado, tá aqui com a gente presente na casa muito em breve, né? E fora outras pessoas também, né, que, enfim, estão na revolução, estão na luta, estão fazendo muitas coisas aí também juntamente com a gente, né? Quero agradecer todo o movimento indígena, quero agradecer toda a equipe de produção, né, do som, as câmeras, de todos os testes que nós fizemos para tentar fazer ao vivo isso aqui com as câmeras, mas é da forma que Tupã guia, da forma que Tupã quer. Só de Chavoso tá aqui, Auricélia tá aqui, toda a nossa família, amigos aqui. Já é para nós um Isso, grande deu certo pra privilégio, gente, felicidade, deu né? Com Então, certeza. no final, o que importa é a gente não deixar de fazer. É isso que realmente importa, é não deixar qualquer bagulho atrasar a gente. Se a gente realmente quer fazer, a gente vai e faz. No mais, é isso que eu quero agradecer a toda a família. E é isso. Bora Valeu, meu mano. fazer a história. Valeu, Chavoso. Fé, tamo junto. E é isso, família. Valeu!